Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma edição do Irmãos Caverna Podcast, o seu podcast favorito de todas as segundas-feiras. Naquele momento que você está depressivo, que você está com raiva, que você está amaldiçoando os céus porque o domingo passou, a musiquinha do Fantástico tocou e o seu despertador também tocou e você está na segunda-feira novamente, mas você tem aqui o seu consolo semanal, a sua dose de antidepressivo de graça pela internet, Os Irmãos Caverna. E hoje com o nosso querido Yuri Anjos, do perfil História Católica do Instagram. Tudo bem aí, Yuri? Tudo bem, graças a Deus. Ainda bem. Agradeço aqui o convite, né? E vamos aí conversar um pouco. Salvo engano, se você é o primeiro convidado em muitos episódios que mostra a cara. O que eu tenho que dizer, cara. Não é não? O que eu tenho que dizer que é um ato de coragem, porque bonito você não é não. Você é minha amiga. Caraca, esculachando convidado assim mesmo? Pois Não, é. é parceiro. Mas o... Tu já entendeu por que a gente... Esculachando parceiro? Já entendeu por que a gente não mostra a cara, né? Pelo menos isso dá pra entender. Mas eu faço isso aí porque o pessoal fica com medo de discutir comigo, entendeu? O pessoal fala, cara, não vou discutir com esse cara feio, não. Vai que ele vira um lobisomem aí. Não, Cara, vou te falar, cara, o pessoal já, né, a gente já tem muita gente, a gente já teve muito episódio onde a gente estava assim, muito pé da vida com o que a gente estava falando. Isso que a gente não mostra a cara. Se o pessoal visse nossa cara, você pensa, cara, vocês vão infartar. Não é não? Pô. Foi falando, cara, olha, eu discuti muito doido nessa vida. Eu tive muito mais a gesticulação do Tião do que qualquer coisa, né? Exatamente. Exatamente. Olha, eu tive poucos debates nessa vida, presenciais. Mas o último que eu tive, tenho testemunhas disso. A pessoa saiu daqui chorando e dizendo que estava com medo de eu bater nela pela cara que eu fiz. Olha que eu me segurei para não expor tudo que eu estava sentindo. Mas enfim, mas eu estava querendo bater nela mesmo, é verdade. Mas enfim, o assunto hoje não é esse. A gente vai aqui falar sobre o assunto que está aí no título, a reforma e os tempos atuais. Eu convidei o Yuri para falar aqui com a gente por causa de uma postagem que ele fez no Facebook. Eu achei muito interessante, onde ele falava sobre que o contexto atual que ele estava vendo, né, tipo assim, ele percebia que do jeito que as coisas estavam se caminhando, a conjuntura e tal, era muito semelhante ao que a gente tinha na Reforma Protestante, né? O que causou o contexto histórico anterior, exatamente anterior ali à Reforma. E eu achei interessante que eu não tinha... Né, eu falei assim... achei interessante por quê? Porque, se você parar para pensar, realmente, a semelhança que eu vejo, né? O epicentro do problema está sendo a Alemanha. Eu falei, problema, olha só. O epicentro do problema está sendo a Alemanha, de novo. E... enfim, até onde eu consegui alcançar foi isso, agora. De resto, eu vou deixar o Yuri falar aqui. Mas antes, Yuri, para quem não conhece aí o perfil, se apresente e fale um pouco também do perfil de vocês aí, que é muito bacana. Inclusive, eu fiquei sabendo hoje que tem muito protestante que assiste suas lives, que frequenta e tal, então isso é muito legal. Fala aí, pessoal. Tem mesmo. Acho que, assim, desde quando eu comecei lá no Instagram, acho que 2018 para cá, tem uns 3 anos, assim, acho que eu peguei uns 20 ou 30, assim, que comentava lá, cara, eu tô querendo virar católico, não sei o quê. Ou então que era protestante, me pergunta, cara, eu quero estudar um pouco sobre a igreja católica. Eu não acompanhava nada, ele virava protestante, virava católico, na verdade, né? Então, graças a Deus tem isso aí. Tem essa... Deus está dando pra gente esse canal da graça aqui, né? Enfim, bom, mas o objetivo da página, né, eu tinha criado antes com um grupo de amigos, tá? E
a gente fez o objetivo meio que de difundir um pouco da cultura católica também, né? Bem semelhante como a página História Islâmica faz. Tá? Às vezes até para fazer um certo contraponto, em certo sentido, quando foi criado, lá no Facebook. Tá? Só que o que acontece foi que a gente começou, ficou alguns meses o projeto, parou, todo mundo parou. Todo mundo que postava parou de postar, a página ficou lá. E eu, como administrador, ficava vendo que a página crescendo. Eu vou assumir isso aqui para mim, entendeu? Porque eu tenho esse conteúdo, tenho essa bagagem de conhecimento histórico da vida dos santos, da vida da igreja como um todo, né? E vou assumir para mim, entendeu? Aí assumi, comecei a publicar lá no Facebook. Eu falei, olha, tá surgindo essa onda aí de Instagram, vou lá pro Instagram também. Fui lá pro Instagram em 2018 e, graças a Deus, quase 3 anos já de página, quase não, já 3 anos, eu lembro até hoje que quando eu fui para lá era Corpus Christi. Não dá para falar de Corpus Christi porque é sempre a data móvel, né? Mas assim, eu lembro que o ponto-chave era o São João. Foi bem perto, foi um Corpus Christi bem perto do São João. Acho que foi no dia assim, tipo 22 de junho. E não lembro que no dia 24 eu postei, tanto que o primeiro post da página é de Corpus Christi. Eu vou descer bem lá, você vai ver que o primeiro post é sobre Corpus Christi. Então, legal. A ideia foi essa. Então a gente foi rebatendo algumas mentiras que contam sobre a igreja, etc. E no meio dessa coisa toda, eu fui percebendo o seguinte, olha só. Esse negócio de história, tá, como as pessoas estão encarando hoje, não é somente um discurso retórico. Né? Ou seja, as pessoas hoje encaram, inclusive, e o motivo até, por exemplo, vocês e até muita gente ali não tem entendido o meu post no Facebook, vem por conta disso. Porque, por exemplo, um católico hoje estuda a história da Reforma para encontrar ali os possíveis erros, as doideiras de Lutero e tentar, em certo sentido, rebater. Mas não tem um estudo da história sobre a Reforma como se ele fosse como um evento no tempo. Um evento que tem um passado, um presente e leva consequências para o futuro, entendeu? Então, são poucas as pessoas que abordam dessa forma e poucas as pessoas se interessam. Né? De bibliografia mesmo, que eu me lembre que eu tenha tido acesso, que leva dessa forma, tá? No meio católico, pelo menos, é só o Hilaire Belloc. Né? Então, que é o livro Como Aconteceu a Reforma, que inclusive é muito bom, tá? É o cara que é amigo do Chesterton, né? Exatamente. Ele era historiador. O interessante é que alguns protestantes têm também, só que geralmente é aquela visão enviesada, é aquela visão até envenenada pelo iluminismo. A igreja que estava assim, aí Lutero veio, salvou tudo, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Tem uma certa razão de ser no que eles falam, mas não é bem assim. Então eu comecei a ver, por exemplo, que todo esse contexto da história da igreja fica um enorme vácuo, né, sobre vários temas, porque só se fala daqueles pontos mais polêmicos, a Inquisição, as cruzadas. Então, por exemplo, não tem como você falar de cruzadas e você falar assim como se fosse uma coisa única. São 9 cruzadas. 10 com a Reconquista, entendeu? Você tem que falar de cada uma em específico e cada uma tem um contexto completamente diferente. Entendeu? Por exemplo, da primeira para a segunda, você vê que o ideal de cruzada ali já mudou muito, entendeu? Muito. Até pelas consequências que teve da segunda cruzada, tá? E por toda a polêmica que foi criada em cima da segunda cruzada na época. Então não tem como você tratar dessa forma. E geralmente 99% das pessoas no meio católico tratam a história da igreja nesses pontos mais polêmicos apenas. Né? Não dá uma visão mais abrangente. Certo? Então eu comecei, vamos tentar fazer isso aqui. A gente começou a tentar dar essa visão mais abrangente da história. Né? Sim. Essa visão mais profunda do que é a história, etc. A gente também dá um quebra-galho lá, às vezes, também, nos stories. Tá? Claro que sempre com bastante responsabilidade, quando alguém tem algumas dificuldades, assim, sei lá, espiritual, né, dúvidas assim, sobre discernimento, consciência, etc. E tal. Eu não sou diretor espiritual de ninguém, mas, em certo sentido, eu tento ajudar, porque eu já fui catequista por muito tempo, com quase 7 anos, mais ou menos, de catequese. Então, eu já dei muitos desses problemas e muitos deles já têm uma solução, assim, né, algumas soluções, algumas ideias, e o que eu não tenho, eu falo, olha, procure um padre, entendeu? Procure alguém que saiba melhor, possa te ajudar melhor. Né? E geralmente o pessoal gosta dessa parte da ajuda, porque realmente, infelizmente, é um povo que caminha às vezes sem pastor, né?
não tem muita gente explicando sobre essas coisas, né? Então, Sim. as pessoas têm essa necessidade. Então é isso, a gente está lá, a gente leva essa questão da história, né? Então, o pessoal fala de Idade Média e fala só dos cruzados. A gente fala, não, tem a cosmovisão da Idade Média, ou seja, a visão simbólica das coisas, etc., né? Os ensinamentos, né? Outro erro também, as pessoas no afã de querer, não, porque a igreja não contraria a ciência. E aí coloca no mesmo patamar de ciência a ciência medieval e a ciência moderna. São duas coisas diferentes, muito diferentes. Muito diferente. Claro, então, a gente tenta fazer esse jogo de cintura lá, tá? Então, são esses os pontos. Então é isso, a gente está aqui com todo esse trabalho, né? Justamente para ajudar as pessoas em todos esses pontos, certo? Então, Entendi. vamos lá. Você Muito quer bom. perguntar hoje, quer perguntar alguma coisa? Não, assim, eu só te falar, confirmar aqui que eu te falei já pelo Telegram, que eu vi uma live sua hoje sobre a devoção do santo, que eu achei muito boa mesmo. Obrigado. Porque realmente me explicou, porque é uma dúvida minha, né? Porque eu sou católico novo. E, assim, eu tinha uma noção, assim, uma ideia no que você tinha falado do que não é, né? Por exemplo, olha, se devote de um santo não é só você gostar do cara, não é só você, tipo assim, né? Como se fosse uma coisa sentimentalóide, né? Tipo, eu amo tanto o fulaninho, o São Fulano. Assim, bicho, não, cara, não é isso. E eu até, por exemplo, a primeira eu ouvi um colega, alguns amigos nossos, eles falaram pra gente uma coisa que eu achei interessante. Assim, talvez alguém interprete de uma forma meio mística no sentido assim, né, supersticioso, mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Que, tipo assim, não é você que escolhe o santo, é o santo que te escolhe, mais ou menos assim. E no sentido de que você não tem que ficar olhando um catálogo, não, gostei da cara de Santa Terezinha. Não é assim. O Espírito Santo vai guiando, meio que separando alguém lá para você. Uma coisa assim. E eu achei interessante que eu não sei por que cargas d'água, eu caí para ler um livro esse ano sobre São José, que até depois foi lançado pela Eclésia, né? Consagração a São José, que é um padre americano, né, que fez, baseado no método de São Luís Maria de Miguel de Montfort. E aí foi muito bom, eu aprendi muita coisa. Só que eu tive uma impressão no sentido, tipo assim, até eu comento isso. Tipo assim, você é devoto de São José? Eu falei assim, rapaz, eu quero ser. Tipo assim, eu quero ter essa dedicação no sentido, assim. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Eu quero ser digno de ser devoto desse homem. Porque quando você começa a estudar um pouco sobre, você vê assim, cara, realmente é um modelo, principalmente para quem é pai, para quem, né, chefe de família, assim, cara, é isso aqui mesmo, entendeu? E outros também, mas enfim. E o que você falou também de, às vezes é uma ajuda que você recebe dos céus, e você vê que veio daquela fonte, e você é uma dica, tipo assim, olha, pode ser que Deus queira que você seja devoto desse santo aqui, entendeu? Que era uma dúvida que eu tinha também no início, que era assim, para mim, eu tinha uma impressão assim, cara, será que dá para ser, por exemplo, devoto de Santo Agostinho, Santo Tomás, né? Que não são santos que são. Não tem muitos devotos, né? Você não viu o cara dizer, eu sou devoto de Santo Agostinho. Você não vê, né? Tipo assim. Aqui no Brasil você é muito devoto, entre aspas, de São Jorge, né? Macumbeiro lá. Mas você não tem, né? Muito disso. E com a sua live deu para entender bem, assim, essa coisa. Tipo, eu vi até um meme uma vez, alguém postou no. Como é, meu Deus? Alguém postou no Facebook. Aí eu vi assim, o cara falando assim, botou assim, macumbeiros, aí botou aquele meme de apertar a mão, sabe? Católicos, ortodoxos, corintianos, igual a todos nós gostamos de São Jorge. Peraí. Só um minutinho. Então eu vou aproveitar e vou responder aqui uma pergunta que o Gabriel fez. Essa aqui? Falando o que você acha da história do cristianismo do Daniel Hopkins. Eu acho muito bom, cara. Se eu puder ter, tem ainda. Entendeu? Vale muito a pena, entendeu?
Não dá pra... Tipo assim, história, excesso da história, historiador, não tem como ficar com muita frescura, né? Óbvio que você precisa saber também onde você está pisando, né? Você precisa saber se é um historiador marxista, se é um cara liberal, se é católico, etc. Mas quanto mais você abranger, melhor para você entender, entendeu? Porque o que vai depender mais da sua visão da história é justamente o que você sabe das coisas em si. Então, por exemplo, por que é preferível e é muito bom um católico fazer uma história da igreja? Porque ele sabe o que é a igreja, ele sabe o que são os sacramentos, ele sabe a motivação das pessoas que estão dentro daquela instituição. Coisa que um ateu ou, sei lá, um liberal, talvez não tenha essa predisposição. Pode ser que tenha, mas é muito provável que não tenha. Falou, tem alguém aqui devoto do Gostinho. É só falar que aparece. É minha esposa aí, filho. Ah, é sua esposa? Ela fala. Prazer, mano. Vamos lá. Não vê ninguém devoto do Tomás. Pois é, meu amigo. Este que vos fala aqui, depois dessa live eu percebi, eu senti que eu vou ter que me aprofundar nessa devoção, porque foi justamente a primeira novena que eu fiz na minha vida de católico foi a novena de São Tomás, e que me ajudou num ponto da minha vida assim, muito crítico e que eu consegui resolver depois dessa novena. Então, assim, realmente eu acho que é um sinal. É um sinal. Pois é. Enfim. Olha. O Tião tá com vergonha. O Tião não, o Adecai tá com vergonha, mas eu vou fazer mesmo assim, porque é muito vergonha. Eu tô com vergonha. Faz logo a pergunta. Porque eu sei que é uma pergunta muito idiota, cara. Não. Faz. Mas todo mundo já sabe que tu é idiota. Devoto de Jesus existe? Tipo assim. Sim. No mesmo sentido de como vocês estão falando sobre o devoto de São João, São Tomás, todos os outros. Existe o cara que ele não se identifica, mas ele diz que ele é devoto de Jesus. Se declara devoto de Jesus. Assim, toda devoção a esses santos, a finalidade dela é o Cristo. É o próprio Jesus, né? Então, você pode dizer que, de forma indireta, todas essas devoções, devoção a São Tomás, devoção a Santo Agostinho, etc., elas são, no fim, a devoção ao Cristo, né? Eu usei até aquele exemplo da Lua. Se você olhar para o céu e se orientar pela Lua, beleza, você pode falar isso de forma análoga. Mas a Lua, ela só consegue te orientar por causa da luz, que não é dela, é do Sol, entendeu? Então é o mesmo sentido, tá? A gente pode falar também em uma devoção ao Cristo, tá? Como todo cristão tem, né? Ou seja, todo cristão pode ter uma devoção ao próprio Cristo. Porque devoção é o quê? É você se entregar, ou seja, você dar a sua confiança ali, né? Ou seja, sei lá onde eu morava, tinha um ditado que era assim, se fulano falou, eu confio, porque desse aí eu sou devoto. Entendeu? Ou seja, é meio assim, um voto de confiança, um voto de entrega, tá? Na pessoa que você está ali se oferecendo, né? Então, em última finalidade, tem devoção ao Cristo. Mas, geralmente, o que acontece? A pessoa tem devoção àquelas devoções mais populares, são ao Sagrado Coração, a Divina Misericórdia, a devoção ao nome do Cristo, ao sangue do Cristo, né? Sim. Então, por exemplo... acho que desse o mais comum é o Sagrado Coração, né? Você sou devoto do Sagrado Coração. Exatamente. A devoção ao sangue do Cristo, por exemplo, a gente está em julho, e, se eu não me engano, julho é o mês dedicado ao sangue do Cristo. Então, junho foi o Sagrado Coração. Foi? Junho é o Sagrado Coração, julho é o sangue de Cristo. Então, por exemplo, então, a minha santa de devoção é devota do sangue de Cristo, que é Santa Catarina de Sena. Então, é muito devota do sangue do Cristo. Entendi. Mas o que eu acho mais legal é isso mesmo, porque a função da devoção a um santo é você fazer o que Paulo disse para qual igreja? Olha, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, se você me imitar, você vai estar imitando Cristo. Né? Eu até botei isso no meu canal do Telegram ontem. Até a questão das ordens religiosas, se você parar para pensar, é também fruto desse conselho do apóstolo Paulo. Ser imitador de um santo, porque ele foi imitador do Cristo.
Porque se a gente for deixado muito livre da gente tentar construir o nosso caminho de santidade e imitação de Cristo, a gente vai, né, a gente tem esses problemas, né, justamente da reforma também, por exemplo, de, né, tipo assim, de se desvincular demais da autoridade da obediência. Então, isso aí tudo são formas de facilitar o seu caminho de santidade. Entendeu? Sim. Você deixar aquele cara te guiar, mesmo que ele não esteja presente aqui fisicamente. Sim. E lembrando, né, a grande parada da devoção e até da questão das ordens é essa. Os caras não estão mortos, eles estão vivos, eles só não estão aqui. Uhum. E como, né, você falou, até uma coisa que eu até brinquei também com um amigo meu, falou assim, mas o santo tá morto. Eu falei assim, meu irmão, ele tá mais vivo que você, pode ter certeza. Se tem alguém que tá vivo, é ele. Exatamente. E isso nos ajuda, a gente não tem noção, mas eu vi um meme, hoje eu tô só os memes, né? Mas eu vi um meme no Facebook, assim, tipo, tinha um católico, sabe aquele meme do Chad? Aí tinha um católico de um lado e ortodoxo do outro, os dois Chads, né? Uhum. E aí um falava assim, você é um cismático, e o outro, e você é um apóstata. Aí depois, assim, protestante. Aí tinha lá o comentário da mulher, entendeu? Um católico perguntando para um protestante, perguntando assim, então quer dizer que você e Maria têm a mesma igualdade no cristianismo? O protestante responde sim. Aí o que acontece? Aí aparece o Chad lá embaixo, católico e ortodoxo, ele falando, cara, eu acho que a gente não é tão diferente assim não, entendeu? Pode crer. Eu não é tão diferente assim não, ele. Pode contar comigo também, a gente não é diferente mesmo não. É tipo isso, entendeu? Tipo, a pessoa, tipo, ela fica tão nessa coisa de não, eu vou chegar ao Cristo porque eu consigo, porque é pelo poder da oração do Cristo, né? E ela não percebe que ela se torna vaidosa, entendeu? Que ela, tipo assim, é o Cristo no céu e ela na terra, entendeu? Então as devoções nos ajudam nesse ponto, a frear esse tipo de mentalidade, de comportamento que é natural do ser humano, né? É muito natural do ser humano, essa coisa da vaidade, da soberba, etc. Isso acontece. Verdade. Agora a pergunta mais importante desse podcast, feita pelo Joca Mal. Quantos aqui já se sentiram atraídos ao Islã pelo latim? Essa piadinha só vai entender quem, né? Ai, meu Deus. Só vai entender, né? O senhor Doc falou que essa decisão aí do Papa de dar uma restringida na missa tridentina e tal, dá dificultado, né? Vamos dizer assim. Foi muito bom porque vai impedir pessoas de ir para o Islã. Por quê? Porque quando você chega na missa e ouve lá Introí bod altari Dei, você ouve lá o Confiteor Deus Onipotente, você pensa, mano, mano, é isso aí, tem que ir para lá. Mas vamos lá. Só último meme, antes de a gente entrar no assunto de verdade. Um dia eu vi um meme também que eu ri pra caramba. Sabe aquele meme do Johnny Depp abraçando o garotinho? Ele pergunta uma coisa, o garotinho chora, aí ele abraça ele? Sim. Ele pergunta assim, o garotinho, eu não sei nada da missa, latim. Aí, não, você não sabe nada, não. Não, fala uma palavra, uma coisa que você lembra do latim da missa. Ah, menino, Kyrie eleison. Aí ele abraça. Ai, meu Deus, eu ri demais. Só rindo. Os dois que ficaram quietos, porque Kyrie eleison é em grego. A única parte do latim que é grego é essa. Vou falar Kyrie eleison e Christe eleison. Obrigado. Obrigado. Deixa eu te falar. Eu já ouvi, eu não sei, mas eu ouvi falar que a missa ortodoxa, ela não tem a parte da leitura da palavra. Tipo assim, só tem os ritos lá. Eu não entendo muito, mas não tem a leitura e a pregação. É tudo tudo em latim, tudo... Dependendo, sei né? lá, eu não sei, mas não tem a parte da leitura da palavra e da parte que o Papa vira e fala, o padre vira e fala. Essa é uma das diferenças da católica romana para a católica ortodoxa, também além das outras, ou o rito é totalmente diferente? Não, os ritos são diferentes, bastante diferentes. Questão de língua, questão de enfoque. Então, por exemplo, tem ritos latinos diferentes aqui na igreja.
só não são tão celebrados. Mas, por exemplo, tem o rito ambrosiano, tá? Tem um rito galicano, por exemplo, também, que da Galha, na França, né? Mas meu rito. O que se difundiu mais e o que acabou tendo mais assim, incorporação acabou sendo o rito romano, tá? Mas isso nunca impediu que, por exemplo, a igreja pegasse alguns elementos de outros ritos, inclusive a missa Novos Ordos, a missa mesmo Novos Ordos, que está no missal, não que o pessoal fica celebrando por aí, que na maioria das vezes é a missa do próprio miolismo do padre, né? Mas a missa Novos Ordos, ela, em certo sentido, tem várias frações desses ritos, né? Seja de Trento, né? Da forma extraordinária, né? Latina, seja também ao rito ambrosiano, galicano, etc. Então, tem isso. Mas quando você pega outro rito, sei lá, o rito bizantino, ou você pega o rito maronita, né? Você tem diferenças ali. Né? Então, por exemplo, o que eu sei de diferença é que no rito maronita, as palavras da consagração, né, elas são feitas eminentemente no antigo aramaico, que é, em certo sentido, a língua que o próprio Cristo, né? Rapaz, bom, hein? Tem vídeo aí, se você precisar no YouTube, se você precisar sobre a missa maronita, tem esses trechos, assim, é bem legal, bem bonito, né? Mas, assim, eu não sei explicar basicamente, eu ainda estou estudando todas essas diferenças aí de ritos, eu sei que você tem a igreja latina e você tem 24 igrejas, além da igreja latina, né? Todas sendo igreja católica, tá? Em união com Roma. Além dessas, você tem as igrejas que são tidas como cismáticas, eles não estão em comunhão com Roma. Geralmente, por exemplo, ali o Patriarcado da Rússia, o Patriarcado de Alexandria, Constantinopla, esses patriarcados estão fora de comunhão com Roma, né? Mas, geralmente, o rito é semelhante. Então, por exemplo, a gente pode pensar, o rito bizantino é só grego. Não, mas tem o bizantino ucraniano também, né? Aí já tem uma outra variação. E essas variações são assim, às vezes é para dar um enfoque maior em alguma questão mais própria daquela localidade, tá? Das necessidades, em certo sentido, que aquele povo vai ter, entendeu? E então tipo, a igreja ortodoxa que está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, ela, tipo assim, ela vai ter porque a romana, ela tem tipo uma hierarquia e toda ela tem o mesmo, praticamente, tem vamos supor, tem meio que um padrão. Aqui, a ortodoxa daqui, ela vai seguir algum padrão de alguma hierarquia de lá da Rússia, sei lá? Não. Ou ela é própria daqui? Isso aí vai depender da igreja que você for, tipo assim, oriental. Né? Tem que ver. Essa igreja aqui, geralmente eles chamam de uniata, né? Ou seja, são igrejas uniatas. Essa igreja uniata, sei lá, ela tem comunhão com Roma. Mas o que acontece é o seguinte, ela tem o seu bispo, que eles chamam de patriarca. Mas a diferença é que esse bispo reconhece o Papa como sucessor de São Pedro. A diferença dessas igrejas uniatas para as igrejas não uniatas, ou seja, que estão em cisma, né, é que as igrejas em cisma, elas reconhecem que o trono, em certo sentido, que o patriarcado de Roma está vazio, tá? Não é ocupado por ninguém, entende? É mais ou menos isso, é mais ou menos assim que eles enxergam, tá? Então, é só essa diferença, mas eles têm também suas particularidades. Então, tem o seu código de direito canônico, tem um código de direito canônico só para as igrejas orientais, que é diferente, principalmente para a questão dos padres lá, que alguns padres podem se casar, etc. Né? Tem essa diferença, então eles têm que ter um código de direito canônico para eles lá. A questão do rito, né? Então, essas definições de abuso, o que é um abuso litúrgico dentro daquela comunidade, né? É diferente, porque você vai mudar o rito, né? Então tem todas essas variações, né? Mas eles estão, em última instância, em certo sentido, o que em certo ponto importa é que eles reconhecem, né? Eles reconhecem a autoridade do Roma, do Papa, né? Somente isso. Entendi. Perfeito. Então, entrando no assunto propriamente, meu amigo Yuri, diz pra gente aí um pouco sobre o que você falou, desenvolve um pouco, né, o que você falou lá no Facebook, sobre essa semelhança entre a conjuntura
atual com o contexto histórico que você observa, que a gente observa que estava acontecendo durante, né, um pouco antes da Reforma Protestante. Uhum. Eu vou tentar pegar aqui só o post para me lembrar as palavras que eu coloquei lá. Aqui. Achei. Eu falei assim, eu vejo na igreja atualmente um cenário idêntico da época da Reforma Protestante. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é entender o cenário da Reforma. Sim. Justamente por conta daquele problema que eu falei no começo, quando eu estava explicando sobre o objetivo da página, que as pessoas não têm essa noção do que é. Tá? Inclusive, até o próprio nome reforma, se você entende o cenário dele, entende como se desenrolou e as consequências, você vai ver que reforma não faz sentido. Faz mais sentido, de fato, uma revolução. Ruptura. E aqui, se tiver protestante ouvindo, etc., não é birra, não é nada disso. É o seguinte, é o que de fato aconteceu. Tá? Porque realmente, principalmente quando você conhece história de outras reformas que aconteceram no catolicismo, porque o pessoal acha que só Lutero que resolveu, vamos reformar? Cara, Santa Maria Teresa d'Ávila reformou a Ordem Carmelita. O São Francisco mesmo foi uma reforma assim, tremenda na igreja. Então, houveram muitos santos que realmente reformaram a igreja de dentro. Por isso que quando você vê os reformadores da igreja, acho que Santo Inácio também, não foi? Santo Inácio também foi um reformador? Ou ele fundou a ordem, né? Não, Santo Inácio ali, ele está muito mais ligado ao cristianismo no começo, ali da antiguidade. Inácio de Loyola. Ah, tá, Inácio foi, ele fez parte. Então, e aí você percebe que realmente o termo reforma não cabe para o que Lutero fez, porque realmente não foi a mesma coisa. Não foi mesmo. Uhum. Sim. Mas pode continuar. Então, olha só, quando a gente vai falar desse período, o que a gente tinha antes? Antes da própria reforma acontecer, certo? A gente tinha todo um período de decadência. Ou seja, e isso aí é testado por vários santos. Tem uma frase de São Bernardino de Sena, deixa eu ver se eu acho aqui no meu livro, que é uma fala de São Bernardino de Sena sobre os problemas que estavam acontecendo naquela época, tá? Mas, enquanto eu não acho a frase, em certo sentido, o que você aconteceu? Você criou um sistema na cristandade, tá? Ou seja, você criou ali um sistema social e político, tá? Em que a igreja estava inserida dentro dele. Por quê? Porque houve a necessidade de fazer isso. Houve a necessidade de você ter pessoas trabalhando, tá? Pelo bem ali da própria civilização, certo? Então, em certo sentido, tipo assim, quando você vê a cristandade, o que a cristandade ela era? Ela era a junção, tá? Daquela autoridade, em certo sentido, que os protestantes vão chamar de profética, ou seja, eram leigos ou pessoas que não tinham nenhuma hierarquia institucional, mas que eram santas, eram virtuosas, né? E essas pessoas tinham, de fato, peso de autoridade. Então, você pega uma Santa Delgarda da época, um São Bernardo de Claraval, eles não tinham nenhum tipo de... em certo sentido, eles não participavam da instituição na parte hierárquica, eles não eram ordenados, tá? Mas eles tinham uma autoridade tão grande que chegava a ponto de serem chamados para sínodos, para concílios, para resolver os problemas teológicos, para resolver os conflitos, né? Os reis chamavam para julgamentos, bispos chamavam para fazer o migué na missa, etc., para lidar com possíveis heresias, etc. Tá? Então, a cristandade tem esse elemento, e aliado a esse elemento de pessoas boas, virtuosas, etc., você vai ter o elemento institucional, que foi próprio do período da queda do Império Romano. Porque caindo do Império Romano, você não tinha nenhuma unidade política e administrativa no Ocidente. Então, tudo que as pessoas tinham como segurança no âmbito do civil e secular, tá? Não tinha mais quem assegurasse nada. E a igreja era a única instituição capaz de assumir para si essas responsabilidades. Tá? Só que no período antes de começar a reforma, pré-reformadores ali, tá? Você teve um evento chamado Peste Negra. E a peste, alastrou a Europa, matou ali um monte de gente na Europa. E quando você tem um evento como esse, geralmente, quem morre são as pessoas boas. Porque elas vão cuidar dos doentes, elas vão enfrentar os problemas de peste, elas vão estar se expondo mais. E geralmente essas pessoas morrem.
Então você teve ali, foi um verdadeiro, assim, passou uma vassoura, assim, de pessoas boas, virtuosas na Europa. E ficam os covardes, ficam os que têm aquela ganância, os que são pegos por essas coisas administrativas, etc. Tal. Então, o que estava acontecendo na época da cristandade era exatamente isso. Você tinha diversas pessoas, né, que eram instituídas de poder secular, mas que também eram instituídas de poder religioso. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Sacro Império, tá, que era uma junção de vários principados, ou seja, tinha vários príncipes, certo? Muitos desses principados, ou seja, muitos desses príncipes eram abades ou bispos, por exemplo. Só que assim, você ter um bispo, tipo um Santo Agostinho administrando uma cidade, eu confio tranquilamente. Entendeu? Agora, um cara que não tinha muita virtude, você abre muita brecha, entendeu? Para que ele faça besteira, entendeu? E isso estava acontecendo, era a denúncia dos santos da época. Então, por exemplo, você pegar as cartas de Santa Catarina de Sena, que já é desse período mesmo, né? Ela tá ali fazendo o quê? Ela tá mandando para... tem uma carta assim que é bem icônica, né? Que ela tá mandando uma carta para um mosteiro, implorando para o mosteiro aceitar um menino, porque um menino, assim, tipo, ele já era adulto, já, né? Tinha uns 20 anos, mais ou menos, ele queria entrar naquele mosteiro, só que tinha um problema, ele foi filho de pais adúlteros, né? Os pais não eram casados, e o mosteiro não queria aceitá-lo por isso, e ela vai mandar várias cartas para aquele mosteiro para pedir, implorar para que o menino entrasse, porque o menino tinha vocação, entendeu? Sim. E onde que tem, assim, dentro da religião, ou seja, algum apelo desse tipo? Não tinha, entendeu? Mas, você tendo ali pessoas à frente de um mosteiro que não são bem formadas, né, que não são virtuosas, etc., vai dar brecha para esse tipo de confusão. E aí, isso foi ocasionando nas pessoas, tá? E, inclusive, nas nações, uma queda de prestígio da igreja. Então, a igreja vai perdendo seu prestígio diante das pessoas e das nações. Um outro fator muito fundamental para aquele período foi a queda de Constantinopla. Porque na queda de Constantinopla a gente sempre encara só de uma forma muito distante e fria, né? Mas, na verdade, quando você tem a queda da cidade, você tem ali, pelo menos, assim, uns 200 mil pessoas que se convertem ao Islã de forma automática, entendeu? Com medo de morrerem, apostatando. Então, isso, na cabeça do homem medieval, que a religião era o centro da sua vida, tá? Só como um baque para ele. Até mesmo assim no quesito de confiança na providência divina. Então você vai tendo esses fatores. Você teve o cisma do Ocidente, que aí já é outro problema, que é o rei da França, né? Esses dias eu falei numa live lá com o Arthur do Iniciativa Condor, que o pessoal tem aquela coisa, fala, não, porque a França é a filha da igreja. Eu falei, olha, no meu ver, tá mais para uma filha adolescente rebelde do que uma filha, né, de colo, né, etc. Verdade. Porque a França fez isso também. E quando você tem a saída do Papa de Roma para Avignon, tá? É outro motivo que faz as pessoas começarem a não acreditar. A percepção que os reis tinham era de que o Papa não era um governo espiritual, como a cristandade construiu de fato. Como, por exemplo, você tem o famoso caso de Gregório, acho que é São Gregório Magno, com o imperador no século X, que ele simplesmente, os imperadores estavam mandando na igreja, querendo matar os papas que não servissem a eles, e eles estavam fazendo isso de fato. Você pegar no século X, uma porrada de papas, assim, tipo 20, assim, um atrás do outro, por conta desse problema, né? Só que chega um certo ponto que você tem um cara, um papa santo, entendeu? Que ele fala assim, olha, eu não vou te obedecer, entendeu? Ainda vou descomungar. E fez isso, e o imperador baixou as calças, entendeu? Arriou, entendeu? Porque era um cara que tinha prestígio, entendeu? Diante da cristandade, diante das pessoas. Ele foi aclamado para ser papa. Para você ter noção. Acho que é o único caso na história da igreja, entendeu? É mesmo? Morreu e chamaram ele para ser papa, entendeu? Ele foi aclamado, entendeu? É o único caso, assim. Muito provavelmente. Então, você tem ali, esse prestígio vai sendo derrubado, né? As pessoas, as nações percebiam a igreja como uma espécie de governo, tá? Espiritual, mas agora elas começam a perceber como uma espécie de governo temporal. Tanto é que, por exemplo, a própria reforma de Henrique VIII, ela foi quase antecipada uns 200 anos antes por John Wycliffe. Acho que você deve conhecer. Ele é conhecido geralmente no meio protestante só como um mero tradutor de Bíblia, mas não foi, entendeu? Ele foi, digamos assim, um precursor da reforma, tá? Ele já estava anunciando ali tudo que Lutero ia anunciar depois. Contra a indulgência, contra isso, aquilo outro, né? E o que eu vejo é o seguinte, olha, esses caras estavam atacando ali a religião, mas o que eles queriam atacar não era a religião, eles queriam atacar um sintoma da época deles, que era justamente essa falta de tato que havia em resolver esse problema
esse problema institucional que existia na época. Tá? E tem vários papas da época que reconhecem a necessidade disso. Né? Papas, bispos, cardeais, etc. É porque eu não estou achando tudo aqui nesse livro, para não acabar até não citar aqui, mas não sei se vocês sabem, mas eu abri um curso sobre isso recentemente lá na página, chamado Igrejas Raiz da Modernidade. E esse livro aqui, pelo menos esse volume, na verdade são mais de 12, né? Mas só sobre esse tema são 6 volumes. Esse é um dos que eu uso como linha histórica para a gente ir analisando ponto por ponto, certo? Então, em certo sentido, aqui, por exemplo, você vai criando uma espécie de movimento clerical, anticlerical, na verdade, tá? Então, os bispos, os papas vão perdendo essa autoridade espiritual, certo? E os papas reconhecem a necessidade de gerar essa reforma, de fazer, não, a gente precisa realmente mudar isso aqui, a gente precisa realmente recuperar o prestígio. Só que ninguém fazia nada, entendeu? Ninguém fazia nada, por vários motivos. Primeiro, a própria ausência do Papa de Roma. Então, quando o Papa volta para Roma, a cidade está um caos, porque o governo de Roma era do Papa de fato, tá? Então, você deixa uma cidade sem governante, tem esse problema, e tinha que resolver aquilo, tá? Por outro lado, você tinha toda essa briga de, olha, uma hora você tinha um Papa que queria fazer reforma, mas o colégio cardinalista não queria. Outra hora o colégio cardinalista exigia reforma e o Papa não estava afim. Outra hora tinha isso, então ficava sempre, vamos jogar para debaixo do tapete, jogar para debaixo do tapete, vamos jogar para debaixo do tapete, jogava, e pronto. Aí o que aconteceu? Quando você vê um movimento da reforma em si, com Lutero, etc. e tal, não é que ele está ali, né, anunciando uma pureza do cristianismo. Ah, não, vamos buscar mudar o cristianismo para ele voltar a uma pureza original. Não é isso, entendeu? O que tá a discussão ali da época da reforma é o seguinte: além de todo esse problema desse prestígio espiritual que a igreja foi perdendo e a igreja foi diminuindo o seu espaço, ao menos nas camadas mais altas da sociedade, povão é povão, né? Para o povão mudar aí, só depois de muito tempo, mas nas camadas mais altas, que é o pessoal que tem poder de fato, a igreja foi perdendo presença, foi perdendo prestígio. Quando Henrique VIII faz a ruptura, por exemplo, a maior parte dos bispos já são servidores do rei, eles já são funcionários públicos da Inglaterra, em certo sentido. Sim. Tá? Muitos são martirizados por isso, mas não foi uma coisa muito difícil para ele fazer, porque já era um cenário que já estava assim, se desenhando, tá? E que precisava ter havido esse retorno, essa mudança. Tá? Não sei qual, não tenho como resolver o problema dos outros aqui, mas eu estou descrevendo um cenário. Tá? Sim. E, além disso, você tem a formação das identidades nacionais na época. Então, por exemplo, a reforma na Inglaterra mesmo foi uma formação, uma reafirmação da identidade nacional inglesa diante de um poder estrangeiro que seria o papado, seria Roma. Tá? Os países que se mantiveram fiéis, como Portugal e Espanha, eles não fizeram esse rompimento, embora eles empreenderam reformas em seu território, porque as identidades nacionais deles estavam ligadas a movimentos religiosos, como a Reconquista e as Grandes Navegações, por exemplo. Então eles reafirmaram, eles formaram sua identidade nacional, ainda em pautas, em razões medievais, não chamadas razões de Estado. Tá? Então, essa coisa de, olha, a gente tem uma reforma, a gente tem alguns problemas aqui na igreja, e a parte responsável por isso vai jogando para debaixo do tapete, jogando para debaixo do tapete, jogando para debaixo do tapete. E as pessoas vão percebendo isso, as pessoas vão captando esse problema. Tá? Até que a hora chega algum cara com uma coragem um pouco maior, com uma tenacidade maior, de bater no peito e enfrentar, como Lutero fez, tá? E começar a puxar para si. E aí, a oportunidade que Lutero percebe é o seguinte: olha, a igreja ela se coloca como um governo espiritual, e é um governo universal, em que ela teria que estar presente em todo lugar, em todo território. Então, os imperadores e reis estão enxergando a igreja não mais como uma presença espiritual, eles estão enxergando agora como um governo também, que está competindo com eles. Tá? Para você ficar bem claro isso aqui, olha só, quando o Papa sai de Roma e vai para a França, o que está acontecendo na época? Isso 1300 e pouco. Tá? O rei francês obrigou o Papa a sair de Roma, um Papa bateu de frente, mas esse Papa comprou a briga e ele era velho demais. Quando ele morreu, o outro não tinha essa força para poder enfrentar o rei da França. Né?
Então, o que acontece na época? O Papa vai para a França. Só que o que acontece? Está tendo uma guerra entre a França e a Inglaterra. Entendeu? E o que acontecia? A igreja na Inglaterra mandava dízimo, né? Faz parte, normal, isso acontece. Entendeu? É assim mesmo. Tipo, a administração, a organização da igreja, a estruturação da igreja é assim. Até hoje é assim, tipo, parte do dízimo de todas as paróquias do mundo vai para o Papa, para o Vaticano, tá? Para facilitar projetos sociais e tudo mais que for. Então, o que acontece? A igreja da Inglaterra começava a mandar dízimos, o dízimo para a França. Para o cara daquela época, desprovido de uma presença mais autêntica da vida religiosa, desprovido da catequese e desprovido de uma percepção de que a igreja é um governo espiritual, eles estavam enxergando o seguinte: a gente não está dando dinheiro para a igreja, a gente está dando dinheiro para o nosso inimigo, entendeu? A gente está dando dinheiro para o rei da França, entendeu? Tá? Certo. Então, esse tipo de atitude é que faz com que os reis comecem a enxergar no Papa não mais um governo espiritual, mas um governo político. Tá? É um erro de percepção, porque a igreja nunca se assumiu nessa condição, embora ela tenha assumido as atividades políticas por conta daquele problema que eu falei. Tá? Então, os papas enxergavam a necessidade de fazer essa mudança estrutural, mas ninguém conseguiu fazer e ninguém tinha coragem. E Lutero percebeu isso, e percebeu o problema político dos reis, e percebeu o seguinte: olha, os reis vão se dissociar da igreja, mas eles não vão ter nenhuma unidade espiritual, assim, eles não vão ter nada assim, para que o povo se agregue, tá, ao redor deles. Tá? Você não vai ter nenhuma força espiritual. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar de bandeja um cristianismo que se adequa a essa possibilidade. E se você for pegar, por exemplo, por que tem tanta insistência no Sola Escritura? Porque era um fetiche da época, tá? Era um fetiche da época ler as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, na sua própria língua. E esse fetiche de reafirmar a própria língua é um fetiche do próprio nacionalismo. É um fetiche da própria formação dos Estados nacionais. Porque uma nação ela se constitui em sua maior parte da sua própria língua. Tá? Então, veja como uma coisa está bem ligada com a outra. Certo? Sim. Só que o que acontece é o seguinte: o que estourou isso aí? O que fez com que o negócio se espalhasse? Por exemplo, eu falei de John Wycliffe. Ele pregou tipo, as mesmas teses 200 anos antes. Junto com ele, na mesma época, teve o John Russo, lá na Boêmia, que foi até condenado no Concílio de Constança, foi queimado, foi para fogueira, etc. Tá? E por que esses caras não conseguiram fazer nada? Porque tem um negócio, se você for olhar assim, na própria comportamento humano, geralmente você sempre tem tensões. Nada funciona assim de forma muito unívoca. O ser humano não é assim, todo integradinho, perfeitinho. Sim. Então você tem sempre tensões, em que às vezes essas tensões elas podem estar muito afloradas, que uma coisa está puxando para um lado muito grande, ou elas podem estar bem apaziguadas. Como foi, por exemplo, olha, eu falei da cristandade aqui. O que eu falei da cristandade? Você tem hierarquia e você tem não hierarquia, esses dois poderes unidos e trabalhando de forma orgânica. Você vê que tem uma tensão, mas essa tensão está resolvida. Naquela época, isso não estava. E não estava acontecendo, tá? Porque não estava conseguindo casar essas duas coisas. Não estava conseguindo unificar esses dois pontos, tá? Então, quando você tem esse problema, né, você gera essa sensação de desorientação. E é o que me faz ver que é muito semelhante ao tempo de hoje. Tá? Porque, veja só, e aí vamos entrar já na parte atual, na polêmica em si. Né? Muitas pessoas até lá na página me perguntam, qual é a sua opinião do Concílio Vaticano II, isso aqui. Olha, eu não cheguei a estudar isso aí ainda. Tá? Não cheguei a estudar isso aí. Eu também não sou, por exemplo, besta o suficiente para achar que todos os problemas da igreja surgiram aí. Não é à toa que o curso que eu estou fazendo já mostra que o problema já está lá no Renascimento. Entendeu? Por exemplo, hoje você tem... você vai falar assim, tem um abuso litúrgico na missa com o cara usando um tambor, entendeu? Tá, mas você tinha abuso litúrgico na época do Renascimento com um cara tocando um órgão com a música que não tinha nada a ver, entendeu? Beleza, é um órgão, entendeu? Mas tá tocando lá uma sinfonia de não sei das quantas porque o imperador vai entrar na igreja. Tá, me desculpe, foda-se, não tem diferença nenhuma. Liturgia para seguir liturgia, entendeu? O rito que foi proposto ali. Um abuso litúrgico com tambor, um abuso litúrgico com órgão, é a mesma coisa, entendeu? Exatamente. Então você vê que aquela coisa ali já está começando a desenhar esse problema, tá? Do abuso litúrgico, etc. Mas no Concílio Vaticano II em si, eu não sei.
Mas eu sei que tem problemas hoje. Qualquer católico hoje que vai nas missas vê problemas. Eu recebo diversas pessoas lá na página, às vezes. Eu recebi ontem. Foi uma menina, falou, não, porque eu fui fazer a imposição do escapulário, não sei o que lá, mas quando foi fazer a imposição, o padre botou o escapulário de ferro. Aí eu falei, olha, eu não sei sobre isso, eu vou perguntar a alguém. Aí eu perguntei para uma pessoa que eu conheço, que sabe bastante sobre essas coisas, e ele falou, olha, foi inválido, entendeu? Porque a imposição tem que ser com de pano, entendeu? Você pode fazer imposição de pano e depois coloca o de ferro, mas... Então, várias vezes acontece isso. Chegou gente lá com batismo inválido, entendeu? Então, tem esse problema que está acontecendo, tá? Que é a questão relacionada à liturgia, à ministração dos sacramentos, né? Que tem um problema sério de formação do clero, tá? E também, às vezes, até de má vontade de alguns clérigos, certo? Não são todos. Então, você vê que tem esse problema ali, tá? Que tem um outro problema também do que o Papa botou lá no motu próprio, tá? Ou seja, aquela questão do cisma, etc. Porque também a gente fica muito preso na nossa realidade Brasil, entendeu? Mas nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, o problema com a fraternidade sacerdotal São Pio X para a igreja, para o Papa, ou seja, para quem está na hierarquia, é muito mais profundo. Porque lá é muito mais disseminado do que aqui. Aqui não tem tanto assim. Né? Então, tem esse problema de fato, esse risco, né, de você estar ali gerando, né, algumas pessoas fazem isso de fato. Eu não vou dizer que eu nunca ouvi, eu já ouvi as pessoas usarem essa coisa do Concílio Vaticano, da missa, começa a formar grupos, e tem. Só que, assim, na minha percepção imediata e mais direta, isso é um problema com menor proporção do que esse outro que eu falei, referente aos abusos, até pela questão da própria disseminação do novos ódios. Ele é digamos assim, é o carro-chefe hoje em relação à liturgia na missa. Então, o que está acontecendo? Você está jogando para debaixo um tapete, uma reforma que teria que ser mais firme, teria que ser mais necessária para melhorar e resolver esse problema litúrgico. Né? E não pense que é um problema de capricho, de preciosismo. Porque é senhorinha lá que está no canto, não tem interesse nisso. Cara, tudo bem, ela pode não ter interesse nisso, entendeu? Mas afeta ela indiretamente, entendeu? Né? Você pega a opinião de bons padres, por exemplo, Padre Paulo Ricardo, ele diz claramente, olha, muito do problema hoje das pessoas não terem fé é justamente as liturgias mal celebradas. Ou seja, é um problema que você está jogando para debaixo do tapete. Tá? E de outro lado, né, o outro problema a ser resolvido cria uma tensão, porque as pessoas começam a querer buscar, sei lá, sacramentos de melhor celebração, e acabam caindo no meio desses grupos, no meio dessas pessoas, etc. E aí você começa a gerar esse problema. Então, de um lado, você tem o pessoal mais comum, o povão, que está dentro desse problemão que às vezes eles nem têm consciência, e do outro lado, você tem todo esse conflito gerado com o pessoal que está tentando buscar alguma coisa melhor e que muitas vezes se usa disso para poder tentar atacar, ou seja lá o que for, enfim. Eu não vou entrar nos métodos disso, tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte: da mesma forma que a igreja, no período da reforma, tá, estava dividida por essa tensão, ou seja, olha, tem muito padre, muito bispo, muito abade, tá, que está tentando, que está aqui, sei lá, com cargos eclesiásticos ou com cargos políticos, não deveriam estar. Não deveriam estar assumindo aqueles cargos porque está fazendo besteira. Tá? Deveria ser retirado. Por exemplo, na Espanha, isso foi feito direto, porque a própria rainha, que inclusive hoje é serva de Deus, que é a rainha Isabel de Castela, ela empreendeu essa reforma. Ela, quando assumiu o trono, das primeiras coisas que ela fez foi procurar os melhores padres da época para colocar nas cátedras episcopais e começar a mudar a igreja da Espanha. Tá? Não vou entrar no mérito se essas coisas feitas pelo Estado é bom ou não, mas foi feito assim. Ou seja, precisava ser feito. Só que não aconteceu isso no restante da igreja. Entendeu? E aquilo levou para um cenário de ruptura. Entendeu? Ou seja, levou porque é o seguinte: você gerou um vácuo espiritual, tá, tão grande que você deu brecha para outros grupos, entende? Criar um cristianismo à sua imagem e semelhança, à sua necessidade da época. Tá? Que é a necessidade própria. Tá? Ali que já falei que Lutero precisava, ali, questão do nacionalismo, etc., dos príncipes da época, certo? Então, é mais ou menos isso. O que você acha que dessa tensão vai sair? Não sei, cara.
Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se, sei lá, tipo, vai haver um cisma muito grande, se pode haver uma reação e aí, tipo, o Vaticano tentar corrigir esses problemas do período do Vaticano II, entendeu? Eu não sei. Eu sei o que tem é a tensão entre esses dois polos, entende? E isso não dá coisa boa. Se você quiser pegar outro exemplo, para você achar que talvez é coisa da cabeça do Yuri, o cisma do Ocidente ocorreu assim, tá? Porque, por exemplo, veja, aquilo que nós temos como um celibato, tá? Ele é uma tradição, aquilo que o catecismo vai chamar de uma tradição com T minúsculo. É uma tradição que é o seguinte, olha, alguns lugares foram vendo, aquilo ali foi vendo, aquilo ali funciona, entendeu? Não é o que foi assim, tipo, dentro ali que tem que ser daquela forma e ponto final. Não. Foi uma coisa de convívio, de convivência, entendeu? De tal forma que as pessoas, no geral, achavam melhor, entendeu? E quando tinha um ou outro padre, assim, que casava, que assumia um sacramento de matrimônio, tá? Era um ponto fora da curva, uma coisa assim, muito mais fora não era assim abrangente, entendeu? A treta começou quando tentou se fazer isso, tentar resolver essa disparidade. Tem alguns padres que estão casando os padres que não estão, então a gente precisa regular isso aqui. Foi quando veio de cima assim para baixo, pá. E aí um lado começou a causar problema, né? E outro lado começou, não, vamos aceitar. E aí você gera esse tipo de tensão, esse confronto dialético, tá? Que não foi bem articulado. Tá? Um confronto dialético que aconteceu dentro da igreja foi bem resolvido foi, por exemplo, a famosa discussão de São Bernardo de Claraval com a escolástica. Tá? Pouca gente sabe disso, mas São Bernardo de Claraval é um grande crítico da escolástica. E São Bernardo de Claraval, cara, era uma autoridade assim, máxima na cristandade. Entendeu? Era o cara assim que ele corria a cristandade toda para resolver tudo, entendeu? Todo mundo confiava nele, entendeu? Praticamente. E essa crítica se dá, essa tensão se dá entre São Bernardo e Pedro Abelardo. Né? Ele enxergava, né, todo o processo de investigação filosófica que Pedro Abelardo fazia da religião como uma tendência muito profunda para a apostasia ou para a heresia, né? E em alguns casos também, tá? O Papa mediou o conflito e resolveu mostrar. Pedro Abelardo foi condenado, ele se recolheu, tá? E o doutor da igreja, São Bernardo, saiu triunfante desse problema. Então, esse tipo de problema que ele está enfrentando hoje não é assim também uma novidade na igreja, no sentido você tem dois grupos discutindo, parará, tá? E a minha preocupação é essa, porque, olha só, o ponto que é mais crítico, tá? É o ponto que está sendo varrido para debaixo do tapete. E todas as vezes que acontece isso, você cria um cenário semelhante, tá? Você cria um vácuo espiritual, né, disso aí. Então, eu não sei se a explicação ficou clara, não sei se, sei lá, eu falei... Não, tá ótimo. Se eu falei alguma coisa, e se ficou dúvida, pode perguntar aí que a gente vai falando aqui, a gente vai tentando solucionar aqui. Olha, uma coisa que eu estava pensando é o seguinte. Por exemplo, na época da Reforma Protestante, você tinha não da Reforma, né? A que você falou lá na época do Papa na França e tal, você tinha Santa Catarina de Siena, botou ordem na casa. Você teve outro problema, você teve São Bernardo, botou ordem. O problema é que hoje não tem santo para botar ordem na casa. Ou pelo menos não que a gente saiba, que a gente conheça. Você não está vendo assim você não vê uma figura de um destaque. E até, por exemplo, até a própria história de São Francisco. Tá? São Francisco foi isso. Ele apareceu porque estava tendo uma grande crise, né, ao ponto do Papa ter aquele sonho lá, de que a igreja estava caindo e ele via lá um fradezinho magrinho botando tudo num lugar com a mão só. Aí apareceu Francisco outro dia lá para pedir a aprovação da ordem. Então, tipo assim... Exatamente. Terrível. Assim, uma coisa que eu fico muito preocupado é isso. De não ver um movimento genuíno que você olha, bate e fala assim, cara, esse cara é um santo e ele vai, acho que Deus vai fazer uma coisa, vamos dizer assim, vai ser uma coisa boa daí. Assim, a coisa tá muito árida, tá ligado?
Cara, o problema grave disso aí que você fala, da ausência de Santos, é que as pessoas que ficam tentando dar respostas, né? E aqui eu não acho que todo mundo na má vontade, né? Mas com essa falta de preparo que os Santos tinham, é que dá problema, entendeu? Isso eu estava refletindo hoje com relação ao Papa, por exemplo. Até aquele questionamento que você me fez no privado lá, etc. Tá? Sim. Não vou abrir aqui, mas um amigo também tinha me feito isso. E eu casei assim, tipo, o ponto que vocês têm em comum, que é a questão da vocês são recém-convertidos, ambos. Né? Mas eu tava pensando, não somente assim, em quem é recém-convertido e fica no meio dessa confusão, mas quem tá fora da igreja ainda e tem interesse. Porque, veja só. Verdade. Veja só, eu já vi, tá? Qual é a solução que o pessoal dá assim? Olha, eu não vejo como solução, como algo legal, até inclusive espiritualmente falando, você ficar falando mal do Papa aí na internet, entendeu? Pelo menos as pessoas piedosas que eu conheci, sei lá, tipo Dom Bernardo, ou sei lá, a irmã Violeta em Salvador, ou outras pessoas que são bem piedosas, eu nunca vi elas abrindo a boca assim, para falar de ficar falando do Papa e criticar, etc e tal. Isso já não é um bom sinal, tá? Então eu não acho que você ficar criticando, né, falando essas coisas abertamente vai resolver alguma coisa, até porque seus meios de ação são nada. Né? Exato. Só que é o seguinte, cara, as pessoas na ânsia de tentar defender o Papa, elas acabam dando uma imagem errada da própria igreja. Então, por exemplo, eu já vi o seguinte, olha, eu vi uma matéria, acho que foi ano passado, no retrasado, não me lembro, mas foi uma matéria de uma mídia católica, ela fez assim, olha, nós perguntamos às pessoas, e o que eles perguntavam assim, basicamente era assim, o que você prefere? O que você acha do Papa Francisco? Bom, acho ótimo, acho massa. Mas e o que você acha da igreja? Você pensaria em virar católico um dia? Não. Pensaria em virar... Não. Entendeu? Tipo... ou então ao contrário, entendeu? Por exemplo, o Papa do Bento XVI. Não. Não vou virar católico porque tem esse Papa intolerante. A visão que as pessoas criam de fora, por conta dessas ou ataques apaixonados, porque geralmente quando o cara ataca a figura do Papa nesse ponto, ele está querendo que o Papa projete, o Papa encarne uma imagem que ele projetou na mente dele, tá? Uma imagem da igreja que ele projetou na mente dele. E quando o cara defende o Papa, também, ele passa a imagem de que, ambos estão passando a imagem de que a igreja é o Papa em si. O Papa é um elemento importante, sim, mas ele não é a igreja. Ele não é o fundamento do catolicismo, entendeu? Ele não é o fundamento da fé cristã, entendeu? Eu, assim, em conversa assim, com um amigo meu, por exemplo, ele era ateu, tá? E foi logo quando eu me converti, ele tinha muita dificuldade de crer em Deus. Eu falei o seguinte, você vai ler o primeiro parágrafo do catecismo, tá? E você vai ler a vida desse santo aqui, né? Foi só isso, e a fé gerou nele, entendeu? Ele entendeu, primeiro entendeu a viabilidade de Deus existir, como Deus pode agir no mundo. Segundo, ele não só entendeu, desculpa, mas ele viu isso acontecendo na vida de alguém, entendeu? Exatamente. Isso é o fundamento do cristianismo, é o fundamento da fé católica. O Cristo está vivo, agindo hoje. Não interessa quem seja o Papa, não interessa qual seja esses pontos. O que você tem que fazer é se agarrar nos meios de ação que ele pode te oferecer, entendeu? Tá? Que é a sua prática pessoal de piedade, de oração, pelo jejum, pela esmola, conhecendo a vida dos santos, né? Buscando os sacramentos, etc. Tá? E buscar isso em pessoas que já são assim, entendeu? Que já tem esse problema, já são resolvidas nesse ponto. Elas já sabem como o Cristo age na vida delas, elas já agem com essa plena certeza. E a gente menospreza essa importância da presença de alguém virtuoso, tá? E até vicioso na nossa vida. E isso caiu meio como uma ficha esse final de semana também. Porque eu fui ler o livro da vida de Santa Teresa. E assim, o capítulo 2 e o capítulo 3 falando exatamente isso. Ela mostrando como um parente dela, que tinha maus costumes e frequentava a casa dela, quase a fez se desviar do caminho, se tornar uma pessoa banda voou qualquer, sem interesse nenhum. E como o fato dela ter que ir para o mosteiro, ela foi ficar no mosteiro por um tempo, porque a irmã se casou, ela era a única mulher da casa, né, ficar sozinha em casa, né,
ela ficou no mosteiro feminino. E aí tinha a parte dos leigos, e junto com os leigos dormia uma monja. E ela fala de como essa monja, só ela, lá, com as conversações, com a forma que ela rezava, foi o suficiente para ela ficar piedosa de novo, entendeu? Então a gente menospreza esses pontos, entendeu? A Sim. gente menospreza isso. Tem uma aula do Gugu, cara, salvo engano, é liturgia e jejum. Há uma dessas daquela bloco lá de piedade religiosa que ele fala exatamente isso. Que alguém pergunta, até botei esse trecho no canal. Alguém pergunta qual é a principal arma do diabo hoje em dia. E aí ele vai falando sobre, né? E ele fala disso, que o problema é que a visão que normalmente as pessoas têm da religião hoje é uma visão livresca, entendeu? É uma visão muito... Ele não falou assim, mas vamos dizer assim, impessoal. Como você falou, eles desprezam a necessidade de pessoas que sejam o exemplo daquela religião para você. Uhum. Você vai imitar aquelas pessoas. Pô, foi o que me fez virar católico, meu irmão. Foi me ver rodeados de pessoas que eu via nessas pessoas. Mais do que o que eu fui compreender com as minhas leituras, foi ver que, assim, cara, isso são pessoas reais que estão fazendo essas coisas aqui e que eu não tô vendo sendo feito do lado de cá, na época. Você tá entendendo? Tipo assim, cara, a vida com Deus que eu almejo, eu tô vendo esse cara viver na minha frente, entendeu? Então, tipo assim, você tem que ir onde está a fonte, né? Uhum. E aí, quando você junta isso com o aspecto, vamos dizer, a informação, a história da igreja, aí fecha tudo. Eu falo assim, cara, é isso então. Entendeu? Exatamente. E é o que você falou, tipo assim, isso é uma coisa também que, como a gente estava conversando, né? Os dois lados você vê assim, que é uma coisa muito ruim, porque você vê, como você falou, a galera que vai criticar é o problema de sempre, né? A crítica, ela sempre tem realmente uma coisa que vai fazer afastar. É normal, é assim mesmo. E eu nem estou dizendo que os caras que criticam estão errados, não. Tá entendendo? Você vai olhar e fala assim, não, realmente, concordo, é uma besteira, é uma bosta, é uma bela bosta. Mas, como você falou, e o principal, olha, só falar não adianta, porque os meios de ação que você tem para influenciar a resolução desse problema é zero, é nulo. Uhum. A única coisa que você vai conseguir com o que você está criticando é agregar em você mais pessoas que também criticam. É só multiplicar o número de insatisfeitos, cara, porque o que você vai resolver com esse problema de fato é nada. É nada. Entendeu? Agora, do outro lado, cara, o povo que vem para defender, cara, é uma coisa tão ridícula. Eu assim, bicho, os caras estão. Uhum. Se o problema do lado de cá é que a galera. O problema é do lado da galera que critica é a falta de efetividade. O problema do lado da galera que apoia é que eles estão em outro planeta. Exatamente. E olha só, no meio dessa discussão toda, tá? Por exemplo, a gente está falando referente à missa, tá? E o que me deixa mais preocupado não é nem isso, entendeu? É porque é o seguinte, na ânsia de querer ostentar alguma virtude ou de querer, sei lá, demonstrar algum tipo de solução para o problema, a pessoa cria outra em cima. Que é o que eu tenho visto, por exemplo, eu vi muito nesse final de semana sobre essa discussão com relação à missa, muita gente falando assim, cara, tanto faz, o importante é só o sacramento lá. Mas não é isso, meu filho. Se fosse importante só o sacramento, a igreja fazia assim, ó, tocava o sino, plim, 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 fazia um filão na porta da igreja, todo mundo recebia a Eucaristia, acabou, vai embora. Só que é o seguinte, é o que você tem que entender, o mistério da Eucaristia, ele é tão grande, mas tão grande, entendeu? Que é preciso todo um aparato ao redor dele para que você compreenda isso. Porque você não é um anjo, você é um homem, você é um ser humano. A sua inteligência, ela opera por meio de símbolos. Então, para você compreender que aquilo ali é sagrado e que Deus está ali presente e que não é um pedaço de bolacha, entendeu? Você precisa ter vários símbolos ali que te auxiliem naquele ponto. Hoje mesmo eu estava vendo a live não sei se você conhece o professor André Gabi, do Som da Palavra. Se não conhece, recomendo que siga. Ele fala muito de canto, de liturgia, tem um conhecimento muito bom, entendeu? Muito bom disso aí. E ele está fazendo live sobre isso. André Gabi.
André Gabi, G-A-B-Y. Mas ele faz lá, geralmente ele faz assim, para a parte religiosa, ele faz no apostolado chamado O Som da Palavra. Ele fez uma entrevista com o Padre Paulo Ricardo, inclusive. Ele fez uma entrevista com o Padre Paulo Ricardo lá. Tem uma entrevista dele lá. É muito boa, inclusive, vale a pena assistir, porque o Padre Paulo toca nesse ponto. E se você faz os cursos do Padre Paulo Ricardo, os mais profundos, tipo Engenharia da Santidade, ou se você pega aqui no YouTube, eu estava assistindo ontem, o Anti-Engenharia da Santidade, ele fala, olha, a gente falou lá no curso que tem uma Engenharia da Santidade, ou seja, tem uma forma que você consegue fazer a graça crescer em você e você vai se tornando mais santo, porque essa graça vai crescendo, a vida da graça vai crescendo em você. Tá? Só que o demônio é inteligente, ele sabe disso. E o que o demônio fez para que isso nunca seja ativado? Ele fala, é simples, a dessacralização da igreja. Ou seja, você entra numa liturgia, que é celebrada de forma muito mais, sem zelo, e você não vê Deus ali, entendeu? Você só vê homens. Você vê homem por meio das palmas, você vê homens por meio das homilias, assim, que era, fulano, o padre começa a criticar fulano no meio da missa, aí começa a falar da vida, tem tudo menos Deus ali, entendeu? Você pode falar, cara, mas eu tenho fé, entendeu? Eu acredito que ali é a Eucaristia, entendeu? Eu confio nisso aí, entendeu? Eu quero acreditar, mas é o que eu falei, filho, você não é anjo, entendeu? O anjo que é assim, o anjo ele bate assim dentro do objeto, ele apreende e puxa pra cima, entendeu? Você tá se enganando, entendeu? Então, isso aí, tá? Esse ponto especial, né? Eu falei do André Gabi, falei de Padre Paulo Ricardo e fugi totalmente do assunto, né? Então, o que eu tava vendo lá, o André Gabi falando, ele olha, por exemplo, assim, se você for falar, ele tava falando do rito do missal do Concílio de Trento, tá? Da forma extraordinária. Tá falando, na forma extraordinária, o Concílio de Trento vai dizer, o que é básico para a missa é somente que o padre diga as palavras, tá? Umas em voz alta e outras em voz baixa, oculta. Tá? Isso é o básico, tá? É o essencial, o fundamento da liturgia de Trento. Certo. Só que é o seguinte, ele falando, na minha opinião, a missa perde em sacralidade, ou seja, na capacidade de fazer perceber o mistério que está sendo vivenciado ali, tá? A missa perde nesse mistério, tá? Sem o canto, porque o canto ajuda nesse ponto, né? Ou seja, ele está dando a opinião dele, obviamente, não é a opinião da igreja, mas ele está dando a opinião dele. E a opinião que uma pessoa pode partilhar ou não, entendeu? Então o que as pessoas têm que entender é que não tem esse negócio de que só o sacramento ali. Se você for receber o sacramento em casa, tem uma liturgia, meu filho. Você vai ter uma liturgia. O ministro que for levar a liturgia, eu já recebi em casa, eu fiz uma cirurgia, fiquei em casa, não pude ir na missa, tá? E aí o ministro ministro extraordinário foi levar a Eucaristia lá em casa. Ele leva num lugar todo cuidado, preparado, etc. Chega lá, faz uma oração inicial do Pai Nosso, depois faz o credo, depois faz isso, etc. Leitura, né? Faz uma reflexão daquela palavra, etc. Tudo isso para você comungar mesmo em casa, entendeu? Por que na igreja você tem que fazer esse desleixo? Né? Então, às vezes o sujeito, na tentativa de resolver um problema, ele cria outro. Entendeu? Ele cria outro problema que é um problema para a vida espiritual dele. Entendeu? E não acho que eu estou falando aqui, que eu não acho que eu não sou autoridade nisso. Mas se você for ver pessoas com grande autoridade, sei lá, desde os santos, como eu falei, Santa Teresa, até, por exemplo, o próprio Paulo Ricardo, você vai ver que isso tem todo sentido, entendeu? Então, não é assim que se resolve o problema. Entendeu? Até porque se for pelo lado do... mas o que vale mesmo é a Eucaristia. Olha só, isso é uma coisa que, se você for ver, é um germe de pensamento protestante, que o protestante é tudo assim. Mas o importante é a palavra. Mas o importante é... Olha, para com isso. Porque se você for nesse negócio de mas o importante é só 3 pontinhos, vai dar merda. Entendeu? Exatamente. E isso aí, sabe qual é o nome disso? Chama-se fideísmo, entendeu? O que é o fideísmo, entendeu? Se você for ver uma encíclica do Papa São João Paulo II, chamada Fides et Ratio, Fé e Razão, ele começa a encíclica dizendo o seguinte, olha, a fé e a razão constituem como que 2 asas para a elevação e a contemplação do Espírito à verdade. Veja, ele não está falando que, é só a razão, ou é só a fé. As duas, elas são equiparadas a mesma coisa, entendeu? Exato. Tipo, não tem um pássaro que tem uma asa direita melhor que a asa esquerda.
Ou um pássaro que não, nessa aqui eu consigo bater com mais força e na outra eu vou só planando. Não existe isso. Entendeu? O pássaro tem que fazer o mesmo movimento de forma harmônica, de tal forma que ele consiga subir, né, se elevar. É a mesma coisa a fé, ou seja, ele usou essa analogia não por mera coincidência. Ele usou essa analogia porque é um fato real, entendeu? Se você fica forçando só a fé, entendeu? Fica forçando só a fé ali, aquilo vai te dar algum problema, tá? Que eu não vou saber bem dizer o quê, mas você percebe isso, entendeu? Então, por exemplo, no meio dessa discussão toda, teve um menino lá no grupo do Telegram que tá falando, olha, cara, eu vou numa missa que o padre chega assim e ele pede para botar a hóstia dentro do vinho, cada um botar a hóstia lá dentro e comungar e etc. Que, sei lá, a hóstia cai no chão e ninguém tem... Não, só pega a hóstia do chão e acabou, entendeu? Não segue ali todo o preparo, o cuidado com aquilo. E aí o cara vai falar, não, cara, mas, sei lá, eu sou escrupuloso. Mas é claro, filho, você tá vendo as pessoas fazerem coisas erradas o tempo todo. Tá vendo elas fazerem coisas erradas o tempo todo. Então, na sua consciência, o erro é uma coisa onipresente, entendeu? Naquilo que é mais fundamental para você. É óbvio que você vai ficar escrupuloso, entendeu? Porque você vai chegar em casa e você vai ficar assombrado com aquelas cenas, entendeu? E vai começar a tentar evitar de qualquer forma, entendeu? Então isso gera problema. A gente percebe isso gera muito problema. Entendeu? Então isso é uma coisa básica, entendeu? Básica mesmo, entendeu? Tipo, tava conversando até com alguns amigos aí e tal, falando do Ítalo, etc. Que eu falei assim, olha, foi um problema assim, na época da treta do trigo limpo lá, que olha só, geralmente as pessoas estão tretando com palavras, tá? Exato. Cara, você chama de trigo limpo, chame de ovelha limpa, chama de, sei lá, chama de sorvete de coco, chama de napolitano. O centro da ideia, qualquer coisa. O centro da ideia é o quê? Evite abusos, entendeu? É uma coisa que a igreja, como é, meu Deus? É uma coisa que a igreja orienta o fiel. Tem documentos orientando isso. É para não participar desses negócios e denunciar, entendeu? Denunciar. E aí, um ponto positivo, só para finalizar, desculpe, um ponto positivo de toda essa treta, tá? É que esses perfis, por exemplo, o perfil do professor André Gabi, o Som da Palavra, tem um rapaz também que entende muito de liturgia, ele escreveu um livro sobre isso, Michel Pagiose também, acompanho ele, até para entender melhor sobre esse tema, né? Esse pessoal, tá? Que não tá assim, vou tretar acima do moto próprio, então não, vamos defender o Papa, não. E o que ele está fazendo? Ele está aplicando o documento, porque no documento, apesar do Papa falar só da missa tridentina, ele também fala ali de que, olha, os abusos que estão ocorrendo no novos ordos também não são queridos pela igreja. A gente tem que mudar isso aí. É uma orientação que está lá. E aí eles estão fazendo caixinhas, o pessoal está falando dos abusos, etc. Fala, olha, converse com o bispo, leve para o bispo. Se o bispo não aceitar, leve para o bispo. A gente tem que fazer isso, entendeu? Ou seja, essa mentalidade comodista dos católicos, de não, só a Eucaristia, entendeu? É o que está perpetuando essa miséria de hoje da crise na igreja, entendeu? Se os católicos conscientes fizessem documentassem direitinho, e começassem a entupir o núncio de denúncia, acabou nesse negócio. Esse negócio acaba em 10 anos, entendeu? 10 anos. A denúncia é válida. Do Vaticano II acaba, entendeu? Aí a denúncia é válida. Exatamente. A energia que o pessoal devia usar na vida real para denunciar esses abusos, eles usam na internet para ficar tretando um com o outro. Exatamente. É fogo. E outra coisa que eu reparei que eu ia falar é o seguinte. Eu até assim, eu até falei no meu canal do Telegram, eu fico até meio constrangido de falar sobre esse assunto, do moto próprio e tal, porque eu tô numa situação assim, privilegiada no Brasil e no mundo em relação a isso, porque na paróquia onde eu frequento, é uma situação assim, bem excepcional, na qual, por exemplo, a missa tridentina está até que surge alguma coisa que senão agora realmente proibiu tudo. Até isso acontecer, mas por enquanto esse moto próprio não afetou em nada, e a gente continuou com a missa tridentina lá, do jeito que estava antes, porque é uma autorização especial que foi dada pela Santa Sé à situação aqui onde eu moro, eu não vou falar onde é. Mas então eu fico até meio assim, porque assim, eu já tô, entre aspas, eu tô numa situação muito confortável para poder falar. Mas mesmo que, eu tava pensando esses dias, mesmo que esse decreto, esse moto próprio, ele afetasse e falasse assim, puxa, meu Deus, agora a gente nunca mais vai ter missa tridentina aqui na paróquia. Cara, eu ficaria triste? Ficaria triste por quê?
falar a verdade, eu nunca fui numa missa que não fosse missa tridentina, porque as únicas que eu fui eram aqui. Então, eu só conheço desse jeito. Mas mesmo que mudasse, eu tenho certeza que sacrilégio não ia ter. Porque, cara, não tem lógica. Você acha que o padre que celebra lá a missa lá, o cara tá 30 anos, 40 anos se lembrando de missa tridentina. Aí o bispo fala, olha, meu querido, desculpa, mas agora a gente vai ter que fazer o Novus Ordo. Ah, beleza, então vamos lá, gente, batendo palma. Cara, não vai rolar, tá ligado? E é o que você falou, que a energia que tem que ser gasta é o seguinte, beleza, restringiu a missa pelo rito extraordinário, pela forma extraordinária, agora a gente vai encher o saco também para não ter nenhuma palhaçada nessa nova aí. Uhum. Um amigo até falou o seguinte, ele falou assim, olha, se eu fosse padre e fosse proibido de celebrar o rito tridentino, eu celebraria o rito de Paulo VI como está lá no missal. Com as possibilidades que o missal dá, inclusive. Que o missal Exato, exatamente. Dele celebrar, por exemplo, o Versus Deum, que é igual ao missa tridentina, ou seja, de frente para o altar. Né? Em latim, inclusive, dá essa possibilidade. Com canto gregoriano, dá essa possibilidade. Ou seja, sim, o que falta lei que é como você falou. É como você falou, o pessoal pensa por categorias, por palavras e pelo que está imediatamente na frente dele. Ele fala assim, e vou te falar, é também um pouco do erro da galera tradicional que encheu o saco do pessoal para ter missa tridentina. Porque, vamos lá, viu a aula do Gugu lá. Olha, gente, missa com sacrilégio, sai fora, beleza? Aí o pessoal, nossa, então a gente tem que encher o saco do bispo para fazer missa tridentina aqui. Só que, meu irmão, a maioria dos bispos do Brasil, infelizmente, eles não vão gostar dessa parada, né? A gente sabe, infelizmente a maior parte é assim, né? Meio complicado. Então, e é o que ele fala, inclusive, na aula do Rosário. Ele fala assim, olha, não é para encher o saco de bispo. É para você procurar a missa que seja sem sacrilégio. Tridentina, Novo, Paulo VI, o que for. E encher essa aí. Vai lá, convida os amigos tudo para ir para lá. Por quê? Porque aí fala assim, nossa, a paróquia do fulaninho lá tá cheia. Vamos investir lá. Vamos fazer uma outra. E assim vai. Só que, né? O povo vai nessa. E agora, mesma coisa. Meu Deus, o moto próprio vai restringir missa tridentina. Já era, agora tudo vai ser, agora vai ter padre descendo tirolesa em tudo quanto é lugar. Não, porra. Vocês estão malucos, cara. Enfim. É isso. Exatamente. Ou seja, é aquela coisa do mediação, entendeu? O mediação disponível para você é isso, entendeu? Esse é o ponto, ou seja, eu não entendo, entendeu? O que acontece com o sujeito, ele se converte e tipo assim, eu já recebi pergunta disso, o cara falou assim, mas, sei lá, o padre falou tal coisa, não sei o que lá na homilia, assim, sei lá, falando de política, ou ele fez tal coisa errada na missa, o que eu faço? Como é que eu devo falar com ele? Cara, olha só, você que tem que saber como você deve falar com ele, porque ele é o seu pároco, você convive com ele quase todo dia praticamente, né? Todo domingo praticamente. Você sabe se é uma pessoa que ouve, que não ouve, né? Ou se ele tá falando isso por ignorância, se não tá, se tá fazendo isso por ignorância, enfim. Você sabe isso, entendeu? Mas, geralmente, de forma geral, vá para outra igreja, entendeu? Ou seja, o cara acha mais fácil encher o saco do padre, discutir, debater, aí começa a perseguição, porque eu sou perseguido, porque eu sou santo. Não, você é perseguido porque você é burro, não é porque você é santo, entendeu? Então, Deus não dá graça para quem é burro, ele dá graça para quem quer ser santo, entendeu? Para quem é piedoso, não para quem tá abusando dos meios que ele coloca à disposição, entendeu? Mas aí é que tá. Aqui vem outra coisa de história, né? Que aí é bom para finalizar até a minha visão da história disso aí, tá? Porque eu falei assim, olha, a história a gente fala do passado, do presente e das consequências no futuro. Olha, o que foi que a reforma fez? A reforma ela dividiu a cristandade. Ela fragmentou a unidade espiritual. O cara que ele acordava todo dia, ia no padeiro, sabia que o padeiro é católico e tal. Aí ele sabia assim, olha, sábado eu vou comprar logo pão, porque domingo ele não vai abrir, porque ele vai ter missa. Ele tinha essa segurança, essa confiança, que a sociedade, né, inteira, pelo menos, seguia o básico da fé católica. Não era também assim como o pessoal fala, não, que cristandade, todo mundo católico, bem católico. Não, cara. Tá? Tinha dois times, geralmente. O pessoal que queria realmente ser bem piedoso, bem católico, e tinha o pessoal que era desleixado, entendeu? Não pense que ia porque a Idade Média que não tinha isso. Tinha sim. Inclusive, se não sabe, por exemplo, por que tem aqueles mandamentos da igreja? Você já viu os mandamentos da igreja? Não sei se você já viu. Parece que é uma coisa meio sem sentido, né? comungar uma vez no ano, confessar uma vez no ano por ocasião da Páscoa, né? Por que fala? Jejum não, abstinência de carne, né? Toda sexta-feira. Por que tem esses mandamentos?
Porque a igreja sabia, e eles foram instituídos na era medieval, que existiam filhos dela que era meio deixado com essas coisas, entendeu? Que, tanto faz, não sei. Eu vou na missa todo domingo, mas não precisa comungar, entendeu? Não quero comungar. Não comungava, entendeu? A igreja, não, pelo menos comunga uma vez no ano, entendeu? Pelo menos confessa uma vez no ano. Para isso que existiam aqueles mandamentos, porque existiam pessoas assim na Idade Média, entendeu? Então, o cara tinha essa segurança, tá? Quando ele ia na padaria, de que o cara era católico, etc e tal, né? Tudo mais. Não, e a questão da Idade Média é que a sociedade era uma sociedade católica de fato. Porque essa questão de ser assim, putz, tem que comprar pão logo domingo, ou sábado, porque domingo eles não abrem porque é dia de missa. E isso é característico na sociedade católica. Entendeu? Como se fosse uma sociedade muçulmana, você sabe que num país muçulmano você não vai encontrar bacon para vender na rua, bicho. Não vai não. Tá entendendo? Minha esposa aí, ela trabalha numa empresa de gelatina. E gelatina você pode fazer com pé de boi ou com pé de porco. Uhum. Aí o que acontece? A empresa exporta para países muçulmanos. Aí quando exporta para países muçulmanos, tem que fazer todo um teste extra para mostrar que não tem nada de porco na gelatina. Quando é para a Índia, que é hindu, aí tem que mostrar que não tem nada de vaca ali. Tem que mostrar que é só de porco, entendeu? Então é assim que funciona, entendeu? Tipo, então, não, exatamente. Por quê? Porque a sociedade é de fato hindu, é de fato muçulmana. O problema aí é que Não, pode falar, que eu ia só terminar o outro argumento da. Não, pode falar. Pode mostrar. Então, quando vem a reforma, esse cenário é fragmentado, entendeu? O cara não tem mais a segurança de que as pessoas com quem está convivendo partiram do mesmo credo, partiram dos mesmos costumes, porque os costumes mudaram, inclusive. Lutero, por exemplo, só o fato de Lutero e Calvino permitirem o divórcio já é uma mudança e tanta no costume, porque está ligando com casamento, entendeu? Então o cara que é católico, se eu casar com aquela mulher e ela não for católica, ela pode se divorciar de mim e der um problemão, perder dinheiro, não sei o que, um monte de coisa. Essa desfragmentação espiritual da sociedade, né? Exato. A religião deixou de ser o centro da vida comum, né? E passou a ser, o centro passou a ser ali a unidade nacional, tá? Então, só que o que acontece? A igreja teve que dar uma resposta a isso. E aí, para você ver que a decadência da igreja na época estava tão grande nesse ponto, que a resposta fosse de décadas depois, cara. Eu fui ler um dia desses, assim, eu fiquei revoltado, entendeu? Com a reforma de Henrique VIII, porque no norte da Inglaterra, um pessoal fez um movimento chamado Movimento da Graça, que era para poder era para poder convocar o rei, né, que estava rompendo com a igreja, para que ele voltasse à unidade com a igreja, e condenasse, inclusive, o Crowley, que era o nobre dele, que estava sendo ponta de lança para perseguir a igreja, tá? Foi ele que mandou matar Thomas More, por exemplo. Então, houve todo esse movimento no norte, e não teve bispo, não teve ninguém da hierarquia para ajudar, para estar lá no meio e defender o pessoal. Foi só os leigos, assim, tipo, camponeses, alguns cavaleiros, alguns nobres, etc. O rei viu que a situação estava favorável para ele, conseguiu, tipo, ele mandou matar o nobre que estava sendo satisfeito, tá? E que eles estavam satisfeitos com ele, tá? E simplesmente conseguiu desarticular o movimento, em certo sentido. Poderia ser uma contra-reforma na Inglaterra, impedisse o cisma, né? Então, tipo, o pessoal que estava na época ali à frente, poucos, não tinha essa resposta muito clara para essas coisas. Santo nunca deixou de ter. Na época você teve Santa Rita de Cássia, etc. Depois teve Santa Teresa d'Ávila, né, São João da Cruz, São João d'Ávila. Mas as pessoas que estavam instituídas não era mais aquele bispo medieval, consciente dos seus deveres, etc., né? Tudo mais. Então, estava com esse problema. A igreja, como que acontece? Ela viu o seguinte, olha, aquilo que nós tínhamos na nossa mão, que era a sociedade, fragmentou. A gente não tem mais na nossa mão. Tá? O único ponto seguro é o quê? É a própria igreja. Então, o que ela fez? O que o Conselho de Trento faz? Ele meio que cria estruturas, instituições, para que a própria igreja vire um território interno. Tá? Ou seja, é aí que você vai começar a ter, por exemplo, a noção do pároco. Tem uma paróquia, toda paróquia tem um pároco, aquele cara, tipo o pároco de aldeia do Jorge Bernardes. Né? O cara que é bem formado, fala latim, entende de filosofia, o seminário, todas essas coisas foram criadas para criar esse ambiente de segurança que os católicos perderam na sociedade. Tá? Na modernidade, hoje,
nem mesmo dentro da igreja você tem esse ambiente seguro mais. Você não tem ambiente seguro dentro, na sociedade, você não tem mais na igreja, entendeu? Tá? Ou seja, você não tem mais esse modelo de você estar ali num território bem... Poucas pessoas têm acesso a isso. Poucas pessoas, assim. Como você falou, tem... Eu sei que aqui em Goiânia, onde geralmente eu costumo ir no domingo, na minha estudantina, também é um território que as pessoas, assim, se conhecem, família com família, etc. Mas, cara, é, assim, 1%, entendeu? Uhum. Então, as pessoas se prendem também a esse ideal que o Concílio de Trento trouxe, só que elas não percebem que o Concílio de Trento trouxe esse ideal para uma situação circunstancial da época, entendeu? Ou seja, aquela visão, não, porque você tem que estar só se agarrado ao pároco ali, etc, etc, etc. Né? Tem uma teoria de um santo aí, a gente fala até de forma mais profunda agora, de filosofia da história, teologia da história, né? Eu vi essa teoria assim, de forma bem breve do Google. Só que assim, sempre que eu estudo com as pessoas com o Google, até com a Lab, etc., eu vou nas fontes, vou procurar fontes, vou procurar pessoas que falem sobre isso, entender melhor, etc. e tal, né? Até para me ajudar nos meus estudos, né? E aí ele falou, ele não citou o santo, eu fiquei procurando. Eu falei, olha, eu acho que eu vou achar esse negócio aí com algum livro do Bento XVI. E aí fui procurar, e do nada apareceu para mim esse livro aqui que eu comprei, chamado Teologia da História de São Boaventura. São Boaventura, ele tem esse livro aqui, cara, é um livro assim, tipo, é o Ratzinger comentando um doutor da igreja. Isso é uma loucura aqui, entendeu? Então, tipo, esse livro aqui, ele se pauta numa polêmica que existiu com São Boaventura, tá? Que é o seguinte, o próprio São Francisco, quando ele funda a sua ordem franciscana, ele se enxerga como uma espécie de apóstolo do fim dos tempos. Tá? Ele se enxerga como um sujeito que está ali para anunciar um modelo apocalíptico. Né? Ou seja, um modelo de vida a ser seguido nos momentos de crise. Ou seja, os momentos de crise da igreja sempre fomentam esse tipo de reflexões. Né? Uhum. Então, o próprio São Francisco se enxergava dessa forma e ele orienta os franciscanos, quando ele morre, para não mudarem a regra dele. Tá? Para seguirem a regra da forma estrita, certo? E isso começa a causar um problemão, porque o pessoal começa a se achar de fato, porque logo quando São Francisco morre, começa a ter tudo que eu falei aqui, do cisma do Ocidente, do Avignon, o Papa, a decadência da igreja, então começa de um monte de doido, entendeu? De maluco, entendeu? Que começa a seguir a regra de São Francisco, tá? E para poder pregar contra os vícios do clero, que seriam os vícios na época voltados à corrupção, dinheiro, etc. e tal, eles começam a se considerar como arautos do final dos tempos, certo? Sim. E atacar a igreja, tá? Atacar a igreja. Cara, foram décadas da ordem franciscana com problemas com o Papa. E quem resolveu esse problema foi São Boaventura. E ele fez o quê? Exatamente o que São Francisco disse para não fazer. Ele mudou a regra. Então, e aí Ratzinger, ele faz uma tese em cima por que é que Boaventura mudou em cima desse problema. E aí ele descobre o seguinte, olha, Boaventura ele fez uma obra chamada Conferência sobre o Hexameron. O que é o Hexameron? O Hexameron é um estilo literário, todo santo tem isso aí, pelo menos todos os santos patrísticos, né, a maioria deles, tirando a escolástica, porque a escolástica não teve isso, né, a escolástica tem uma outra visão da história, né, dos tempos, e o Ratzinger vai tratar, eu não peguei esse tema ainda aqui do livro, mas todos os santos patrícios ele tem um hexameron. Então você tem um hexameron de Santo Ambrósio, você tem, no caso de Santo Agostinho, não se chama hexameron, mas é Cidade de Deus, tá? Geralmente eles refletem sobre os 6 dias da criação, eles acabam enxergando nos 6 dias da criação como modelos de sucessão das eras que a igreja vai enfrentar, tá? Uhum. Então, eles vão descrevendo isso. E Boaventura ele pegou, porque estava vendo esse problema de cunho escatológico, certo? E aí ele pegou essas obras, entendeu? E criou uma chamada Conferência sobre o Hexameron. Né? Dentro dessas obras, ele vai criar toda uma teologia da história, uma forma de se enxergar a história da igreja, como sucessão dos tempos, tá? Que vai pautar esses 7 dias, mas ele vai descobrir o seguinte, olha, o Apocalipse, ele é um livro estritamente simbólico. E de cada símbolo que tem ali, você consegue tirar várias, que ele chama de teorias, ou seja, várias correntes para você enxergar como a igreja vai avançar nesses tempos históricos. Né? Só que, além disso, tá, o Apocalipse ele é como se fosse uma chave, tá?
Mas ele não é o material que vai ser trabalhado para entender esse ponto escatológico. O material a ser trabalhado vai ser o quê? A revelação. E o que é a revelação? O Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, Santo Agostinho, ele tinha inserido o quê? Ele tinha inserido só o Novo. Tá? Ele tinha inserido só essa questão do Apocalipse e ele trata ali os 7 dias, né? A gente fala das 7 eras. São umas 7 eras porque você tem ali 7 igrejas, tá? São Boaventura fala não somente isso. Por quê? Porque Deus fez promessas ao povo judeu e as promessas de Deus são irrevogáveis. Então, a história vai caminhar numa espécie de duplo sentido. Enfim, ele vai fazendo essas teorias, tá? Tô só explicando mais ou menos para você ver que ele fez essa coisa. E uma das teorias que ele faz, relacionada a isso, é que no Apocalipse você tem aqueles 4 seres viventes, né? Que geralmente se relacionam aos 4 evangelhos. E ele vai falar, olha, você tem esses 4 seres viventes e esses 4 evangelhos, tá? E ele vai dizer o seguinte, cada um desses seres viventes, ele vai representar uma fase de uma era que a igreja vai passar. E, pelo fato desses 4 seres viventes estarem relacionados ao evangelho, e o evangelho ser uma revelação que nos dá esse material para a gente trabalhar as profecias, a escatologia da igreja, então a ordem que as eras vão suceder vai ter que ser a ordem dos evangelhos. Tá? Então, qual é o primeiro evangelho? Certo? Mateus. Evangelho de Mateus. Mateus é o quê? É um anjo. É um homem com asas. Ou seja, é a igreja, tá? Daqueles homens dotados de muitos dons angélicos. Entende? Tá? Sim. Ou seja, é aquela igreja dos apóstolos. A igreja da antiguidade. A igreja de São Diniz, que é decapitado, pega a sua cabeça e sai pregando por 2 quilômetros com a cabeça na mão. Essa é a igreja do Evangelho de São Mateus. A igreja, logo em seguida, de Marcos. O que é a igreja de Marcos? Marcos é um leão. O que é um leão? O leão é um animal gregário, ou seja, um animal que vive em bando, mas e não só vive em bando, ele é um bando que afronta, que cada um tem uma função específica, consegue afugentar os inimigos, consegue criar um território, resguardar esse território. É a igreja medieval. Ou seja, é a igreja que conseguia fazer isso. Você tinha ali o São Francisco, o São Domingos, o São Bernardo, todo mundo agindo ali quase que simultaneamente para promover o evangelho. A terceira fase é de São Lucas. Lucas é o quê? É um touro. O que é o touro? Touro ainda é um animal gregário, um animal que vive em bando, né, em multidões. Só que é um bando diferente. É um bando que precisa de um pastor, precisa ser pastoreado. É um bando que o território dele tem que estar delimitado por cercas. Né? E o boi, geralmente, ele é abatido. Né? Ele não oferece resistência se ele é capturado, ele é abatido. É a igreja do período da Era Moderna, das revoluções. E aí, São Boaventura vai falar que o último passo, ou seja, ele fala, olha, vai ter uma era que a igreja vai ser perseguida, etc, mas não é o fim. Tá? O próprio Cristo fala isso, né? Olha, vai ter um período que vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, não é o fim. Só que ele fala, olha, vai ter uma última era, que vai revelar uma igreja que vai ser correspondente ao animal do Evangelho de João, que é o quê? A águia. E o que é a águia? A águia já não é um animal gregário. É um animal muito reduzido. Ela vive nos topos, nos montes. Ela não vive no mesmo lugar que os homens comuns, os animais comuns têm a viver. A águia, ela só sai do seu topo para pegar o alimento de boa qualidade. Ela só sai do seu topo para poder pegar aquilo que é essencial, que é fundamental. A águia também é um bicho que está relacionado à atividade contemplativa. Porque ela é símbolo da sabedoria e porque ela é o único animal que consegue olhar diretamente para o sol. Tá? Sim. Então ele fala, olha, no final dos tempos, ou seja, quando os tempos se aproximarem, a igreja vai ter que ser semelhante a essa águia. Tá? É esse modelo contemplativo. Tá? No qual os homens vão ter que se espelhar. E aí ele entende o seguinte, que São Francisco, a ordem que São Francisco criou, a ordem franciscana, não corresponde a esse modelo. Mas haveria uma futura ordem que sim seguiria os modelos, os mesmos passos de São Francisco. Tá? E que seria a igreja do fim dos tempos. Pronto, a tese é essa, entendeu? Então, olha só. Essa tese, o que eu falei? Tá? Porque o pessoal fica com a visão ainda daquela igreja dos tempos gregários. Entendeu? Por isso que as pessoas não fazem isso que eu falei, isso que a gente falou aqui antes. Ah, não, vamos enfrentar, vamos fazer as denúncias, entendeu? Não vamos frequentar esse lugar. As pessoas ficam presas nesse ideal.
que foi um tempo que a igreja vivenciou e que, olha só, na minha opinião, não é mais um tempo, desde, sei lá, 2020, por conta da pandemia, não é algo mais que vai ser possível ser vivenciado. Né? Porque você vê exatamente isso. O que a pandemia fez? A pandemia fez o seguinte, olha, os lugares onde as pessoas celebravam a missa muito mal, não tinha zelo, respeito, eles foram fechados, entendeu? Acabaram praticamente. Né? Foram os lugares que mais demoraram para retornar algum tipo de atividade paroquial. Né? Então, é por isso que as pessoas ficam presas nesse ponto. Que as pessoas ficam presas assim, não, vamos, não, eu tô aqui, eu vou ficar aqui até o final. Mas, cara, não é mais assim, entendeu? Enfim, as coisas são diferentes, os tempos mudam, né? Enfim. Muito bom. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu queria passar para você, do Joca Mal. Acho que, né, já passou bastante o assunto, mas não sei se você vai conseguir responder. Que pergunta: qual a continuação da resolução entre Pedro e Bernardo? Cara, assim, hoje em dia, acho que quase ninguém falou sobre isso. Tá? Eu tendo a acreditar que o Papa Bento XVI tem uma visão semelhante à que eu percebi. Tá? Na verdade, é o que eu percebo também nos escritos dele, no que eu já li da vida dele. Né? Todo esse resgate que ele tem, por exemplo, de outras correntes teológicas da igreja. Por exemplo, São Boaventura é franciscano. Né? O que aconteceu foi que é o seguinte, a igreja adotou uma linha própria da escolástica, em certo sentido por conta de São Tomás de Aquino. Tá? Porque São Tomás de Aquino, de fato, é um gigante na igreja, em que teologia, doutor, etc. e tal. Certo? Só que acontece o seguinte, os predecessores de São Tomás de Aquino, os sucessores de São Tomás de Aquino, não seguiram ao exemplo dele. Tá? Muitos desses aqui, por exemplo, você pega Guilherme de Ockham, ou Marcílio de Pádua, etc., não que eles fossem eminentemente escolásticos, mas você vê que muito do pensamento dele está voltado para a escolástica. Até mesmo os humanistas, que eu falo do Renascimento, você vê que o desenvolvimento da própria escolástica, tá? Ou seja, daquela investigação racional dos mistérios divinos e dos mistérios, em certo sentido, cosmológicos, tá? Foi levando para uma certa racionalização do pensamento humano, da filosofia. E foi de fato o que aconteceu, dentro da própria igreja, inclusive. Né? Então, isso era uma crítica das críticas que São Bernardo fazia na época, que é o seguinte, olha, e é algo que, inclusive, a patrística não seguia muito bem, que era, olha, a gente está buscando essa investigação, tá, dessas coisas, entendeu? Esse entendimento racional da fé, mas isso aqui tem um perigo, que é o seguinte, isso aqui pode cair nas mãos de pessoas não muito bem preparadas ou intencionadas, tá? E rebaixar o nível da teologia. E foi o que aconteceu. Foi um dos motivos da queda de prestígio da igreja, que propiciou a queda da cristandade e, inclusive, tá, a queda da influência da igreja nos meios intelectuais, né, da época. Ou seja, foi criado um monte desse tipo de picuinhas. Então, na época, Pedro Abelardo foi condenado. Né, ele ficou em silêncio, recluso, etc. E Bernardo saiu triunfante. Só que meio que a crítica de Bernardo, né, o modelo teológico que São Bernardo propagou, né, não foi adotado em frente. Né? A coisa ficou meio que esquecida. Né? O Papa Bento XVI comenta, essa controvérsia, tem um texto dele lá, deixa eu ver aqui, acho que se você botar aqui, Pedro e Bernardo Bento XVI, deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. É uma audiência dele de 4 de novembro de 2009. Tá? Chama-se A Controvérsia entre Dois Modelos Teológicos, o Bernardo de Claraval e Abelardo. Ele faz um comentário sobre toda essa discussão, é um comentário bem curtinho, tá? É uma página só. E ele fala exatamente aquilo que eu falei, a questão da tensão, né? A tensão entre os dois, entre dois polos, a forma de resolver o conflito. E ele explica um pouco a controvérsia entre esses dois modelos, tá? Eu vou só pegar aqui, deixa eu só fechar a câmera aqui, que eu vou pegar o livro aqui para vocês verem.
botei aqui. Se você pegar esse livro aqui, é muito bom. Ele dá realizações, chama-se As Heresias de Pedro Abelardo. Tá? Uhum. É do próprio São Bernardo. Aqui, eu não sei bem se vai ter discussão, ainda não, só fiz uma leitura dinâmica em cima dele. Essa edição é muito boa porque ela tem aqui, ela é bilíngue. Um lado português e outro lado latim. Mas eu só fiz uma leitura dinâmica nele, tá? Para ver mais ou menos como a discussão se desenrola, mas eu não cheguei a averiguar mais a fundo se ele parte somente de uma discussão entre o próprio São Bernardo e o Pedro Abelardo, ou se são só as correspondências dele com o Papa, né, da época. Mas se você quiser entender bem esse conflito, está aqui, né, As Heresias de Pedro Abelardo. O que me despertou isso aí foi duas coisas. Uma crítica que o próprio Google fez nesse ponto aí. Numa das aulas dele, ele fala sobre esse tema, tá? Mas também a própria biografia de São Bernardo, porque me parece que ainda assim os cistercienses, né, os trapistas, os que são herdeiros da espiritualidade de São Bernardo, discordam desse ponto, da teologia a teologia como um mero estudo racional. Entendeu? Na época de São Bernardo, o que ele estava desenvolvendo era, olha, a melhor maneira de se desenvolver a teologia é justamente com uma experiência bem firmada. Não dá para todo mundo desenvolver teologia, não dá para transformar a teologia numa ciência a ser estudada dentro de uma universidade. Em um certo ponto era o que estava fazendo. Inclusive, o próprio Bernardo vivia isso. Porque quando ele escreve o sermão dele dos cânticos, sobre os cânticos dos cânticos, ele fala, eu não estou escrevendo isso aqui para que alguém entenda melhor sobre esse livro. Eu quero escrever para que as minhas palavras caiam no seu coração e você mude de vida. Sim. Essa é a frase que, por exemplo, o biógrafo dele, foi a biografia editada pela minha biblioteca católica, um dos biógrafos dele fala, né, traz lá esse trecho específico, está no próprio livro. Né? Então, o próprio biógrafo ele chega a dar sua opinião entre essa controvérsia, ele fala, né, tá, não sei o quê, mas ele faz bem breve. Então, provavelmente está mais ou menos aqui. Então, foi mais ou menos esse o conflito que teve na época e o que aconteceu. Né? Materialmente, o Pedro foi condenado, mas no conjunto da história, a igreja adotou o modelo escolástico em si, tá? E, ao meu ver, olhando hoje, certo? Aconteceu exatamente o que o Bernardo falou que ia acontecer. Entendi. Perfeito, então. Vocês têm mais alguma dúvida aí? Tião, Mordecai? Falaram muito aqui nessa live hoje. Pois é, cara. Tá doido. Não tem nem bagagem para fazer pergunta, não, rapaz. Se o pessoal no chat tiver alguma pergunta aí também pode falar, que a gente vai encaminhando aqui para o final. Enquanto o pessoal, enquanto o delay, o pessoal, se quiser mandar pergunta, manda. Você quer fazer o jabá aí, ô Tião? Quer dizer, Mordecai. Tá. O jabá tá cada vez ficando mais fácil, né? É só mandar todo mundo ir pro site e de lá eles se viram. Vai pro site, irmãoscaverna.com. Você vai achar lá o apoio coletivo, você vai achar os nossos posts a nossa coluna lá, você vai achar o podcast, você vai achar a Von Piper, o link para o site da Von Piper está no nosso canal, está no nosso site também, vonpiper.com.br, que você vai ter o cupom de 15% de desconto enquanto restarem os 3 irmãos. É só colocar Irmãos Caverna todo mundo junto, tudo junto, e pronto. Tem também lá a página nossa da Caverna dos Estudos. Ia chegar lá. Tem também lá a Caverna dos Estudos. Tá bonito, tá lindo. O senhor Caverna se apaixonou pela página. Se você olhar pelo celular, não tá muito maneiro, mas pelo computador tá show de bola. Você vai lá, tá tudo explicadinho, bonitinho. Tem lá o link para você, os 3 links lá para você acessar e se cadastrar lá. A aula tá sendo bacana, tá sendo maneiro pra caramba, todo mundo tá gostando. Tem aula grátis também nessa página aí, se você quiser. Tem aula grátis lá na página, E
mais. Dá o joinha. Qual é o nome daquele negócio? Subscribe, que eu esqueci o nome em português. E vamos que vamos. Muito chique, subscribe. Subscribe. E visite também o perfil. Se inscrevam. E tem também o link do perfil História Católica aqui do nosso querido amigo Yuri. Visitem lá no Instagram, Histcast. Para vocês verem lá um conteúdo super, super bacana. E faço a propaganda também. Façam o curso do Yuri. Ele tem lá o curso dele lá. É só você entrar no Instagram, tem os links lá tudo direitinho. Exatamente. Porque vale a pena demais. Demais, é muito bom. Então é isso, minha gente. Tem também o link da nossa loja lá também. Produtos oficiais. Produtos oficiais, caneca do Irmãos Caverna, camisa. Daqui a pouco só falta cueca. Só falta a cueca do Irmãos Caverna. Você lembrar da gente em todos os momentos. Mas é isso. Então, Yuri, muito obrigado pela sua presença com a gente. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo aqui que participou com a gente também, que está aí ouvindo até agora. E é isso. Qualquer coisa aí, se a gente tiver um outro assunto aí também desse sentido aí para chamar, a gente chama vocês de novo. Maravilha. Maravilha. Agradeço o convite. É sempre bom estar aqui com vocês. Vocês são bem descontraídos aí, conversa entre irmãos aí, tem zoeira, piada. Exatamente. É sempre bom falar assim, sem pose. Isso é mais importante, sem pose, exatamente. Porque qualquer coisa irritante é o cara que vai falar. Quando muda um assunto, ele imposta voz, ele fala. Né? É terrível. Eu já não gosto de ouvir. Eu já não consigo ouvir. Eu ligo o modo. Eu começo a tocar uma musiquinha na minha cabeça, eu fico, muito bem, não tô ouvindo nada. Mas é isso aí, gente. Obrigado. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Valeu. Até mais.